Olá pessoal, aqui do nosso canal De Leão Cast, porque todo mundo tem uma história. Você já sabe, você que é um inscrito aqui, que já acompanha a gente, que a gente sempre está em busca de belas histórias. Histórias que nos emocionam, história que nos faz pensar sobre a vida e sobre tudo, né? História que nos faz torcer assim de camarote para que o desfecho venha a ser sempre aquele desfecho que você que acompanha a gente já sabe. E a gente hoje está recebendo aqui no nosso estúdio uma pessoa que tem uma história linda, linda. Olha, você que é do convívio dessa pessoa, né? E eu vou logo dizer para você, esqueça tudo que você acha que sabe, porque por trás do pódio, ou por trás ali do brilho, ou daqueles momentos que você participa, existe sempre uma trajetória, né? Por trás de toda a superação existia uma trajetória para que essa superação pudesse acontecer, e nós vamos, sem muita enrolação aqui, eu já vou virar a câmera para Karina Reis e ela já vai estar se apresentando. Karina Reis, se apresente, por favor. Tudo bem, meus amores? Prazer, me chamo Karina Reis, tenho 34 anos, moro em Londrina há 3 anos e meio. Estou aqui hoje sendo convidada a participar desse podcast maravilhoso aqui. Eu, Kier Leão, muito obrigada pelo privilégio de estar aqui. E é isso. Pois é, e como você viu, né, ela chegou logo falando a sua idade, né? É uma coisa que tem muita gente que não gosta de compartilhar a sua idade, até em bolo de aniversário. Verdade. Tem aquela interrogaçãozinha lá, né? Mas você não, você chegando, eu tenho 34 anos e é isso aí, né? Não tem problema nenhum em falar da minha idade, sou bem tranquila em relação a isso, bem resolvida. Mas o que as pessoas dizem da sua idade, assim, quando sabe, de cara? As pessoas me acham muito nova. Nossa, tem 34 anos, não parece. Geralmente as pessoas comentam isso. Hoje em dia, né? Já no passado, não. Tipo, uns 10 anos atrás, já era o contrário. Eu aparentava ser mais velha. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas falam que eu aparento ser mais nova. Graças aos colágenos, né? Procedimentos Botox também? Botox. Eita, rapaz, meu Deus do céu. Se a gente pode melhorar, por que não, né? É, isso é verdade. Mas esse sotaque vem de onde? Porque a gente está em Londrina aqui, né? E eu não ouvi nenhum R muito puxado. Aí vem de onde esse sotaque? Exatamente. Eu sou paraense, natural de Salinópolis, Pará, o litoral do Pará. Por isso, esse sotaque, esse puxado, esse S, né? Não moro aqui em Londrina já vou fazer 4 anos, mas eu não peguei o sotaque. Normal, né? Acho que por conta, né, da vida, muitos anos. E é minha personalidade, é a minha essência, né? E eu gosto muito do meu sotaque, as pessoas até elogiam. Eu acho que é essa questão mesmo, acho que é até a questão mesmo de personalidade, né? Porque tem pessoas que se mudam para outros lugares, aonde, para nós, né? Que eu sou paraense também, tá, pessoal? Pra gente que é paraense, as pessoas dizem, vocês têm sotaque. Eu sempre volto dizendo, não, quem tem sotaque é vocês, né? Mas eu acho que tem muita questão da personalidade mesmo da pessoa que, tipo assim, é o que é, né? A pessoa é o que é e pronto. Não precisa forçar, não precisa querer aparecer para se enquadrar naquela cidade ou naquele ambiente, querer falar melhor, querer puxar o R para se sentir pertencente do local, da cidade, do ambiente que está. Isso não tem nada a ver. Aí eu acho falta de personalidade, quando alguém tenta forçar o sotaque de outra cidade, puxar um R, arrastar, brincar uma vez ou outra, tudo bem, mas, né, querer forçar o sotaque, né, modificar, eu acho falta de personalidade. Aí meu jeito é esse, eu falo assim e tá tudo bem. Sabe que eu já passei por isso também, né? As pessoas, tipo, caramba, que sotaque legal, é diferente, é bacana, né? Eu nunca sei se estão zoando, na verdade, se estão elogiando de fato. Na verdade, eles elogiam, eles acham bonito. E assim como eu também acho bonito o sotaque do pessoal londrinense, né? Do povo daqui. E eles acham bonito o nosso. Algumas pessoas daqui, então, falam que, até comentam, mas eu não queria puxar o R, eu acho tão bonito quem fala assim. Falei, então, um privilégio, então. Mas eu acho que é o lance da grama do vizinho, né? É sempre isso, né? Sempre a grama do vizinho. Sempre o do outro tá melhor, é mais bonito, né? Mas, olha, eu conheço Salinas, não morei lá, visitei acho que 2 vezes só, e eu não posso falar muito sobre a cidade. O que eu sei que é um dos principais cartões postais da cidade, né? Ou melhor, do estado do Pará. Acho que quem vai no Pará
conhece o Ver o Peso, conhece tudo mais, mas não conhece Salinas, né? Porque acho que por ser uma cidade litorânea, né? Sim. É aquela mistura de cidade litorânea com cultura paraense, com Sim. açaí, carimbó e tudo que tem direito, né? Mas com relação a Salinas, não a Salinas de agora, a Salinas de antigamente, Salinas que você nasceu, que você se criou, foi na cidade mesmo, foi em algum... Uma parte na cidade, uma parte no interior, né? Salinas rodeada de interiores. Cresci um pouco na cidade com a minha mãe, na minha infância, cresci um pouco no interior com meu pai. Meus pais são separados há 30 anos, né? Então, me separaram quando eu tinha 4 anos e desde então foi dividido um pouco a guarda, né? Naquela época nem existia de guarda compartilhada, era assim, boca a boca, se resolvia. Leva pra ti, leva pra ti. Exatamente. Mas a minha mãe sempre tomou, assim, a gente, sabe? Assim, sempre abraçou e pegou pra ela. Meu pai era muito ocupado, meu pai é pescador, para quem não sabe, minha mãe é empregada doméstica. Então, o meu pai não parava em casa, então a gente ficava mais com a nossa mãe mesmo. E quando ela precisava fazer uma viagem, passar um tempo, né, procurar emprego, enfim. Aí nós ficávamos com o nosso pai, com a nossa madrasta, e era isso. Foi basicamente assim a minha infância. Um pouco lá, um pouco cá, 6 meses, tanto que eu estudei muito tempo encostada, que lá falava assim no Pará. Ela está só encostada, porque eu não estava efetiva, matriculada no colégio, porque eu não parava. Um tempo, 3 meses passava com a minha mãe, 3 meses passava com meu pai, e ficava assim, nessa troca, nesse vai e vem. Né? Por isso que demorei muito, né, para concluir os estudos. Por causa que eu lembro disso, você falou agora, estudar encostado, né? Era como chamava para você que é novinho aí, que não sabe, né, o que significa estudar encostado, quer dizer, né, que é alguém que não está devidamente matriculado, mas Sim. porque precisa estudar, precisa se educar. Aí os colégios, né, abriu uma exceção. Olha, receba o teu filho, como está no meio do ano letivo, não adianta, não tem como matricular, mas aí ele pode vir, traz o caderno e tal, vai estudando aí. Exatamente. Mas eu acho que mais importante, claro, ter um diploma, uma conclusão ali de curso é sempre muito importante, até porque, como é dito, né, atualmente, né, as pessoas valem, embora eu não compartilhe desse pensamento, vale o que tem no papel. Tipo, você ter uma expertise em alguma área, beleza, mas prova. Sim. Ou seja, você precisa de diploma, precisa ter um papel e tal. Mas eu acho que melhor do que ter esse diploma é você se educar. Né? Você ter o conhecimento, né? O conhecimento. Inclusive, eu assisti um filme, não tem muito tempo, eu acho que é De Gênio a Louco, ou De Louco a Gênio, uma coisa assim, onde o ator principal, ali, o Mel Gibson, ele era autodidata. Ele era um cara mesmo, em detalhe, baseado em fatos reais, e ele era autodidata, né? O personagem dele era autodidata, ele aprendeu tudo sozinho, falava não sei quantas línguas lá. Força de vontade, né? Força de vontade, eu acho que passa pela força de vontade. Mas me diz mais sobre seu pai ser pescador, você nunca foi pescar com ele pro mar? Já fui pescar, camarão, né? Mas no mar, no mar? Não, para fora não, assim, próximo ali da praia mesmo. Mas pescar para fora não, já andei de barco com ele, adorava estar lá, mas assim, foi uma infância. Eu vim conversando com os meus filhos no carro, né, na vinda para cá, eu vim falando um pouquinho da minha infância. Nossa, que gostoso relembrar assim a minha infância, né? Porque naquela época não existia nada disso, né, que existe hoje, tecnologia, né? Então, assim, era totalmente diferente. Então, eu aproveitava muito mais, eu brincava muito, né? Tava muito ali sempre presente, né, com meus irmãos, com meus amigos, tinha todo tipo de brincadeira que você imagina naquela época. Então, assim, eu brincava, me divertia, tinha tempo bastante, assim, sabe? É diferente de hoje, né? Hoje em dia, a gente vê os nossos filhos ali o tempo todo na internet, claro, né? Um pouco de culpa nossa, né? Conectado, e dá um pouco de tristeza, assim, porque você lembra da sua infância, cara, não tinha nada disso, não tinha celular, não tinha televisão, parece que, sabe, era muito mais feliz. E o lance da brincadeira de antigamente, para quem não sabe, eu tenho uma idade superior à sua, né? E não tem nenhum problema em compartilhar também, isso é 37 anos. E o bacana da brincadeira de antigamente era que você precisava interagir com pessoas. Isso. A interação, né? A interação era o carro-chefe de qualquer brincadeira.
De todas. né? Hoje é diferente, hoje você já não interage com pessoas a não ser online ou não, né? Você tá ali no seu joguinho online ou É, não, tudo virtual. e você tá ali na sua redoma, no seu quarto, enfim. Não deixa de ser também uma brincadeira, estão brincando, Sim, mas isso já é comprovado, isso gera na pessoa sequelas, né, que vão acompanhar a pessoa na vida adulta, é, que é justamente a dificuldade de interagir, né? exatamente, de se comunicar. E como é que essa criança, né, esse adulto, como é que ele vai conseguir fazer uma entrevista de emprego? Vai ser totalmente tímido, Se relacionar no retraído, colégio, né? se relacionar no colégio, vai ser fechado, porque se acostumou a infância, a adolescência a interagir de forma virtual. Então, isso, né, como a gente está vendo hoje em dia, muitas pessoas doentes psicologicamente, com ansiedade, depressão, É, infelizmente. E na nossa época não tinha nada disso, era tão gostoso, a gente era, né, brincava tanto, interagia tanto, é um pouco triste, sabe? Mas enfim. mas é aquilo. Então, olha só, eu já saquei que essa tua espontaneidade, porque eu te conheço Aham, não apenas daqui sim. desse lugar. Tá bom, acabei entregando aqui, né? Mas enfim. Ou seja, a Karina é uma pessoa muito extrovertida. Então, eu penso que Sim, talvez isso tenha sido originado na infância, sim, né? Lá, correndo nas ruas de Salina, sim. tomando banho de praia, Rio, rio. o tempo todo. Eu sempre fui muito comunicativa. Eu nunca tive problema, assim, de comunicação com ninguém. Graças a Deus. Ah, meu pai também é muito comunicativo. A minha mãe também, muito. Ela tem facilidade de se relacionar com todo mundo, de fazer amizades. Então, acho que eu cresci, né, nesse meio. Então, não tenho problema nenhum. Sempre fui muito aberta a fazer amizades, a me comunicar, me relacionar. E hoje muito mais. Hoje em dia eu trabalho com o público, né? Trabalho na área da beleza, tem 7 anos, vamos chegar lá ainda. Mas aí fui me desenvolvendo mais ainda. Apesar de eu ser comunicativa, eu não sabia me expressar, não sabia me comunicar, Se né? Me posicionar, no posicionar. caso. E hoje em dia estou caminhando, né? Cada dia a gente vai aprendendo, estudando e vai. Até sobre comunicação a gente precisa estudar, né? Então, Com certeza, né? estamos aí. É uma construção, né, Karina? Eu acho que Sim, tudo na vida, são ela processos, né? são processos que a gente precisa vencer, que precisa passar. Sim, Eu penso que, e na verdade é uma realidade, o aprendizado ele é constante e durante a gente viver, a gente sempre vai estar absorvendo conhecimento. Porque a partir do momento que a gente para, né, automaticamente tu começa a regredir, com né? certeza. Começa a regredir. Por quê? Isso é Porque geral, né? é impressionante. A gente parece que foi feito para. Na verdade, não só nós, né? Tudo que Deus criou, e eu sou criacionista, é feito para crescer constantemente. Sim, A partir do momento que para de crescer, começa regredir. a regredir. Isso é impressionante. E isso é com o nosso físico, isso é com a nossa mente, né? Sim. O crescimento ele é necessário e ele é constante. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que com 4 anos de idade você passou pela experiência de separação dos seus pais, né? Acho que essa idade ela não traz não traz um choque muito grande por causa da Eu idade, não né? lembro, para falar bem a verdade, eu não lembro dessa Você não fase. lembra? Não lembro com 4 anos. Ó, eu lembro da minha infância dos 7 anos para cá. E Hum. assim, bem vago. Eu tenho um problema seríssimo de memória. Então, muita coisa parece que foi apagada da minha memória, eu não consigo lembrar, não consigo trazer à tona essas lembranças. Consigo lembrar vagamente algumas lembranças da minha infância, como eu relatei aqui, que a gente brincava muito. São assim, são pequenos momentos que eu consigo lembrar. Eu lembro que eu estudei, né, encostada. Lembro que eu ficava nesses lugares, morando na cidade, depois no interior, depois para a capital. Então, são poucas coisas, não consigo lembrar 100% da separação, a que ponto chegou, tipo, para se separarem. Então, não, então, assim, se isso gerou impacto na minha vida, né, na minha infância ou na minha adolescência, se fez falta, fez, claro, né, óbvio que fez. Qual que é o filho que não quer o pai e a mãe juntos ali? Todos os filhos querem, Sim. né? Mas isso pesou de alguma forma, assim, na minha vida, né, no meu crescimento, na minha no meu desenvolvimento como pessoa, assim, né? Na fase que eu mais precisava, na adolescência, que é uma fase muito complicada, né? 12, 13, 14 anos é muito difícil, né? De conseguir assimilar as coisas.
Aquela Enfim, fase de transição aquela fase de ali, transição ali da adolescência, de querer namorar. Então, assim, autodescobertas, né? eu tive um padrasto muito bom que me criou, né? Depois que o meu pai se separou da minha mãe, né? Esse meu padrasto pegou, né? Nos pegou num colo e nos acolheu Mas isso como em filhos, Salinas. em Salinas. E nos acolheu como filhos, né? Então, assim, eu tive uma figura que foi importante para mim. E eu tenho uma consideração muito grande por ele, né? Respeito ele. E sou muito grata pela vida dele, porque no Sim. momento que a minha mãe mais precisou, o momento que nós precisamos, né, de um pai, e ele foi o pai, foi o pai presente, foi um pai que acolheu, um pai que trabalhou para ajudar a nossa mãe a nos sustentar. Então, assim, sou muito grata. Amo a vida do meu pai, já perdoei, né? Eu nem sabia que, na verdade, eu tinha que perdoar e, né, umas terapias aí que eu fiz, eu liberei o perdão sem mesmo sentir algum é, remorso, não é remorso, sentir alguma coisa assim relacionada a esse sentido. Não, eu sempre amei muito meu pai, independente das escolhas dele que ele fez no passado, né? Enfim, mas assim, a gente teve sim uma pessoa que fez tudo por nós e eu sou muito grata pela vida dele. É o tio Valdeci. Ótimo, Adeci, não processa a gente não, tá? A gente tá falando bem de você aqui. Eu acho que vale a pena, eu acho que não tem problema citar o nome dele, porque é gratidão só, sabe? Eu acho que ele merece esse reconhecimento por tudo que ele fez, por tudo que ele, né, por todos os anos que ele esteve ali presente com a gente, né, com a nossa mãe, nos dando apoio. Então, isso foi importante para mim também. Então, você diria que a figura paterna que você tem, ou seja, a contribuição paterna para o seu desenvolvimento, né? Porque os pais eles contribuem de maneira direta para quem nós nos tornaremos no Sim, futuro. Claro que quando chega no momento de nossa vida, se a contribuição foi, digamos, negativa, sim. aí a gente vai fazer aquele trabalho de ressignificação, ou seja, vamos fazer aquele trabalho de mudança de crença, mudança de Isso. paradigma, enfim. Mas quando é bacana, como você falou, foi muito bacana, então você diria que, em partes, o Valdeci, né, o tio Valdeci, ele é responsável por quem você se tornou, pela mulher que você se tornou. Você teria ele como uma figura também paterna, né? Porque Também. tem o seu pai, né? Tem meu pai. O meu pai é um exemplo, assim, de pessoa, de ser humano, né? Muito trabalhador, muito batalhador. É... Nossa, e caráter é surreal. Não tenho o que falar do meu pai em relação a isso, né? Trabalhador, caráter. Mas, infelizmente, teve, né? Esse momento dele, que ele tinha que fazer uma escolha. Ele tinha a família dele e ele fez uma escolha. E não querer mais compartilhar, viver com a família que era dele. Escolheu viver outra vida. Foi a escolha dele. E ele Entende? tinha o direito de escolher. Não, é a É, vida dele é a também. vida dele. Então, eu não sei a que ponto chegou a questão de sentimento entre ele e a minha mãe, a que ponto estava, sabe? Se ainda existia amor. Então, assim, é uma coisa que a minha mãe nem gosta muito de tocar no assunto, porque foi uma coisa que traumatizou muito ela. Uma coisa que feriu, que machucou, claro, né? Então, hoje em dia, a gente não toca muito no assunto, sabe? Por conta dessas situações. Acredito que ela já perdoou também, né? Assim como todos nós, os filhos, também já perdoamos. Mas, assim, contribuiu, assim, meu padrasto, o Valdeci, contribuiu muito no meu crescimento, assim, também como um homem de caráter, homem honesto, homem trabalhador, sabe? Esforçado. Então, acredito que todos nós, todos os irmãos que, né, que fomos criados com ele, é um pouquinho assim, de, sabe? Persistente, de ir lá buscar, né, trabalhar pelos seus objetivos, construir suas coisas, realizar seus sonhos. Então, aprendi, sim, com ele muitas coisas boas. Então, eu deixei. ah, vou colocar a câmera para você e você deixa um recadinho para ele. Depois a gente faz um corte e Sim. posta. Quem sabe ele vê, tá bom? Uhum. Beleza? Então, Oi, tio, tudo bem? Estou passando para deixar um recadinho aqui para o senhor e dizer o quanto eu sou grata pela sua vida, o quanto o senhor impactou de forma positiva na minha vida, no meu crescimento, na minha formação como ser humano, como pessoa. Se eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, o senhor teve, né, contribuição, sim, na minha vida, o senhor faz parte da minha história e eu sou muito grata porque o senhor me acolheu no momento que eu mais precisava, na minha infância, na minha adolescência. Muito obrigada, eu sou muito grata pela sua vida, que Deus lhe abençoe e lhe dê muita saúde sempre. Te amo.
Pronto, está aí uma forma de reconhecimento. Eu acho que isso não tem preço, Karina. Não, Na é minha verdade. opinião, inclusive, eu falei isso lá, falei isso na igreja, né? Sim, A coisa mais preciosa no mundo é quando você consegue tocar alguém. sim, É quando você consegue ser significante para a vida de alguém, ou quando você consegue que o destino de uma pessoa seja alterada positivamente por tua causa, sim, porque você esteve lá. Eu sim, acho que não tem preço que pague isso. Eu até diria mais. Eu acho que é por isso que muito dessas pessoas que têm muito dinheiro acabam fazendo de maneira massiva, né, a filantropia, né, ajudando pessoas, sim, porque eles estão em busca dessa recompensa sim, imaterial, né? sim. Que traz conforto para o coração. Enfim. Mas deixa eu te perguntar, esse momento da tua vida de que você foi criada, né, pelo tio Valdeci, né? Uhum. Isso foi em Salinas? Foi em Salinas. Salinas? Por toda a vida ou... Não, não. O primeiro momento foi em Belém, porque quando minha mãe conheceu ele, ela estava internada no hospital, né? Inclusive com pneumonia, muito mal. Caramba! Sim, foi nesse momento que eles se conheceram. Então, foi desde aí, nós ficamos em Belém. E ele levou, minha mãe ficou boa, se conheceram, começaram um relacionamento. E ele já pegou a gente para ir morar na casa dele, lá com a mãe, com os pais dele, Lá em em Belém. Belém. Inclusive, os pais dele, que já são falecidos, eles, nossa, assim, a figura de avós que eu tenho são eles, porque os meus avós são todos falecidos. Eles faleceram Hum, na minha infância, antes de eu nascer, alguns quando não eu tinha chegou a nascido. Não conhecer. cheguei a conhecer, então eu não tive esse convívio com os avós. Como meus filhos têm privilégio hoje em dia de ter todos os avós vivos, eu não tive esse privilégio. Então isso pesa um pouquinho para mim, porque eu queria ter os meus avós biológicos, né? Mas eu não tive, mas eu fui acolhida também pelos avós de coração, né? Pelos pais do meu padrasto. Então, assim, eu morei um tempinho com eles, né? Na minha infância, morei um tempo. E na adolescência, quando eu precisei, morei também. Eu sozinha morei com eles. Então, assim, um amor que eu tenho, né? Por eles, assim, surreal. Pela vida deles também, que eles também me acolheram. Então, eles foram uma figura de avós para mim. Que idade, mais ou menos, você precisou morar sozinho com ele? Você já era uma 11 anos. 11 anos. 11. 11 anos você já estava morando sozinho? Com eles. Com eles, não Sim. Não, sozinha. sozinha não. Sozinha eu falei, tipo, meus irmãos não vieram, né? Só eu Hum, vim da Aí cidade. a sua mãe precisou trabalhar, Aham. né? Porque a realidade era bastante corrida, né? Sim, eu falo assim, chega a falar assim: "Ah, Karina, tu passou fome na tua infância?" Não, não passei fome, porque a minha mãe sempre foi uma guerreira, né, sem palavras para minha mãe. Agradecer aqui, né, pela vida do meu tio, mas a minha mãe foi surreal, assim. Daqui a pouco a gente manda um recadinho pro É, teu pai também. Vai que ele vem também. ficar com ciúme. É. Mas assim, a minha mãe sempre foi muito guerreira, ela sempre assim, ela dava um jeito de prover alguma coisa, sempre. Nós passamos muita dificuldade. Hum. Uma escassez assim surreal, mas fome não, porque nós morávamos na praia, né? Então, assim, na praia, se você vai ali na frente, você pesca um siri, pesca um camarão, pesca um peixe, você se vira. Então, minha mãe era essa pessoa virada. E a gente também via isso, né? Essa determinação dela. Meus filhos não vão passar fome, nem que seja um peixinho ali, um caranguejo, eu vou atrás. E ela ia pro mangal, metia a mão na lama para pegar o caranguejo, era assim. Ela é um exemplo, assim, de determinação também. Mas e E você já pescou caranguejo no mangal? já também. Sério? Já, Com já. a lama até no meio da Siri, canela ali. caranguejo, sarnambi, mexilhão, essas coisas também. A gente ia junto. Ela não deixava a gente. Ela entrava no Caramba. barco e ia junto. Eu acho que quem te conhece, tá na live, vê se não tem ninguém aí espantado aí. Porque quem te conhece, acho que diz, não, isso é Tem uma mentira. amiga minha aqui, a Elane, que é da minha infância, que ela pode confirmar. Oi, a Elane tá aqui. Então, a Elane, na época, era essa época exatamente que a gente ia para beira, a gente chama beira, né? Para o porto, pescar, pegar as coisas. Então, ela é dessa época aqui. É minha amiga da minha adolescência, a Elane. Então, é uma amizade que tem até hoje. Também vim comentando isso com os meus filhos no carro. Assim, você tem amizade daquela época, da sua infância? Tem, da minha infância, minha adolescência. São as melhores, são as amizades que, assim, que eu zelo muito, Uhum. entende? E que eu, sei lá, tenho uma admiração, assim, um carinho muito grande por eles, por essas amizades. São poucas, eu sou uma pessoa de poucas amizades. Tenho muitas pessoas conhecidas, queridas, mas eu sou uma pessoa de poucas amizades. Apesar de eu ser extrovertida, comunicativa, mas eu não tenho grandes amizades, sabe? As amizades são as mais antigas. Olha, você que quer tirar, né, realmente essa comprovação, só seguir a Elane.
e pergunta para pergunta para Elaine se realmente procede. Não, mas Elaine de Paula. Elaine de Paula, só seguir Elaine de Paula e perguntar para Pra ela. confirmar. Mas se eu tenho alguma credibilidade, eu posso dizer que é verdade, porque, enfim. Ela tá rindo. Olha só, aí passou essa fase de salinas, essa fase de pescar sarnambi, né? O que é sarnambi? É um mexilhãozinho, tem até nos restaurantes hoje, que tem uma casquinha escura, assim, Ah, pique-xixito, aí abre, aí tá lá dentro. Um ah. marisco, uma delícia até, com arroz, De onde é que bem vem esse temperadinho. pique-xixito? Pique-xixito do Pará, o égua, que em outros lugares o pessoal toma como xingamento, mas aqui o égua para nós é nossa, é um nosso aqui. É, E tipo em outros lugares. uau, é um espanto, Ó, é tudo né? verdade, a Elaine falou. Pronto, ela já confirmou tudo, mas não deixa de seguir Obrigada, ela, amiga. Segue a Elaine, viu? mas não deixa de seguir ela aí não. Olha só, aí você passou, você já comeu turu? Turu também. Turu com Pesquisem sal? aí o que é turu. Algumas pessoas vão ficar com nojo, porque algumas Porque pessoas dá acham. nojo, olha. Dá nojo, dá é nojento, nojo. mas é uma delícia. Quem é paraense sabe. Eu sou e eu não sei, olha, eu nunca provei. Nunca tive Mas coragem. é uma delícia com limão. Nossa. Né? Aí, não vou voltar pra cá. Voltar pra cá. Turu não. Não, turu não. Mas aí passou essa fase, legal. Passou essa fase de Salinas, de Turu, de Sarnambi. Aí você, com 11 anos, veio para Belém do Sim. Pará. Mas aí, você depois voltou para Salinas? Não, já ficou direto. Não, eu fiquei direto. Daí, depois da minha avó, eu dava trabalho com 11 anos, né? Que Então, tipo assim, de trabalho? eu era teimosa, eu respondia. Coisas birras da idade. Vamos pular esse pedacinho, porque você tem duas filhas, né? Tem duas filhas, né? Aí elas podem usar isso como arma contra você. Não, mas elas sabem. Não, mas acho que todo mundo tem uma fase. Eu acho que não tem problema nenhum. Todo mundo tem uma fase, assim, que a pessoa está se descobrindo. A idade da Luane está se descobrindo, está realmente fazendo aquela transição da infância para a pré-adolescência. Então, é uma confusão. E aí, depois que eu fiquei com a minha avó esse tempo, fui morar com meu tio Edivando. Passei um tempo na casa dele. Também estudava, né? Cuidava da casa dele, ajudava lá nas tarefas, com 12 anos já, né? Ajudava com a filha dele, que tinha 7, fazia as coisinhas lá, estudava à tarde. Aí passou um tempo, a minha tia arrumou um emprego de babá para mim. Babá, com 12 anos. Com 12 anos. Eu fui Caramba. trabalhar de babá. Cuidar de uma menina de 2 anos e outra já tinha acho que 6 ou 7. Com 12 anos. Com 12 anos, ou seja, começou a chegar a fase da responsabilidade. Embora que muito precoce, né? Sim. Mas por que você precisou começar a trabalhar com 12 anos de babá? Porque eu morava na casa do meu tio de favor. Então, assim, ele não podia me dar as coisas. E eu queria ter as minhas coisas. Eu era vaidosa, né? Eu sou vaidosa. 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 Ai, que vaidosa, agora eu entendi. Agora que ela Mas, entendeu, assim, tá? Não, mas eu não. Não, eu Enfim, sempre vai. tô brincando. Mas eu sempre gostei de ter minhas coisas, eu queria ter minhas coisas, né? Começou aquela fase da adolescência, eu queria comprar um chinelinho, eu queria comprar uma roupinha, eu queria comprar um shampoo, eu queria comprar meu absorvente, essas coisas, né? De menina. E aí, a minha mãe não tinha condições de me dar, né? Meu pai não tinha. O que ele ganhava com a pesca era para se manter. Então... Ou seja, ele não podia enviar uma mesadinha ali, não tinha... Não, o que ele podia, ele levava de mesada, ele levava um peixe, levava assim, mas assim, né? Uma vez ou outra. Minha mãe, o que ela ganhava ali na casa, né? Que ela era caseira, lá em Salinas, ela não dava, só dava para comer e ainda faltava, né? O salário era baixo, na época o salário acho que era 180, em 1999, 2000, 2001. Então, era nessa faixa, não chegava a R$200, se eu não me engano, o salário. Então, era muito pouco naquela época, né? Então, precisei sair da casa dos meus pais para trabalhar de babá na capital. Passei 2 anos trabalhando como babá, mas eu estudava também. No período da manhã, eu fazia, né, as minhas tarefas, meus deveres como babá, cuidar das meninas, arrumar para o colégio. Elas saíam, eu ia junto. E todo mundo chegava no mesmo horário. Eu cuidava delas. Tinha uma outra pessoa que cuidava da casa, mas eu cuidava das crianças, da alimentação, do banho, fazer companhia. Esse era o meu dever como babá.
Ou seja, tinha ali toda uma responsabilidade ali Tinha. envolvida, né? Me ajudou muito também no meu crescimento. Eu acho que eu amadureci também. Já comecei a amadurecer, né? Essa questão de ter cuidado, de ter responsabilidade com 12 anos. Porque tem muito aquela questão, né, Karina? Naquela época, porque por mais que hoje Salinas sempre foi, Cresceu né? muito, na verdade. Ali naquela época era muito pacata, era E- muito calma. Só tinha o veraneio que fala, né? Assim, a alta temporada só era julho e um pouco em dezembro. Dezembro também, julho e dezembro. Hoje em dia, não. Cresceu tanto, tanto, tanto com os resorts, né? Que agora é direto. Se você põe em Salinas, todo dia está movimentado, todo dia está agitado. Tem faculdade, antigamente não tinha, tem a federal em Salinas, tem faculdades Caramba. particulares, tem colégios particulares, e antigamente não tinha. Hoje em dia, Salinas está muito evoluído, cresceu demais. Ou seja, a expectativa era muito remota, né? Naquele seu contexto ali, era muito, muito remota, né? A Sim, expectativa, tipo, eu lembro que eu também cresci no interior e os meus pais, eles falavam assim, olha, é, para uma pessoa passar a ter uma chance diferente daquelas que o sim. interior oferece, Uhum. teria que sair. Não tinha Não perspectiva, tinha não perspectiva, não tinha. tinha um online, né? Ah, Não, não, vou fazer uma faculdade aqui no interior de boa online e depois eu sair daqui para o mercado de trabalho. Não tinha isso. Se você quisesse não. estudar a faculdade, você teria Sim, que ir para a cidade. E chegando na cidade, você teria que se submeter às coisas, né? Se submeter às sim, condições sim, para que você conseguisse, que foi o seu caso, né? sim, Teve que, com 12 anos, já se submeter a um trabalho de babá sim. para poder não. Mas isso é bacana, cara, porque já É, pensou? Você tá na casa do seu tio, pô, é seu tio, irmão da sua mãe, né? mas não tem obrigação nenhuma, né? Pois então, mas essa consciência que é muito Sim, bacana, porque para muita gente é meu tio tem obrigação, para muita gente, é, né? Mas para você não, peraí, é meu tio, mas não tem obrigação. Isso é uma consciência. É, exatamente. Na verdade, acho que eu nunca gostei, na verdade, né? Nunca gostei, naquela época não podia falar isso, mas assim, eu tinha vontade de querer ter minhas coisas, de comprar minhas coisas, eu tinha vergonha de pedir. Ai, tô precisando disso. Eu morria de vergonha de pedir as coisas. Entende? E aí eu acho que isso gerou em mim a vontade de querer trabalhar. E a minha irmã conseguiu um emprego na capital. E aí a irmã da patroa dela estava precisando de uma outra pessoa. E naquela hum, época não tinha problema trabalhar de menor. não tinha. Hoje em dia os direitos trabalhistas já não permite. Mas naquela época, tudo bem, não tinha problema. Até tinha, mas não tinha tanta fiscalização, sabe? Nesse sentido. E aí minha irmã falou que estava precisando, eu na hora aceitei, topei. A minha tia falou para minha irmã, na verdade, minha irmã falou para tia, não lembro agora como é que foi. E eu fiquei sabendo e eu perguntaram, né, se eu queria. Eu falei, quero, e topei. E fiquei trabalhando 2 anos como babá. Para quem não sabe, né? Aqui, essa câmera aqui. Para quem não sabe quem é a irmã dela, se você quiser conhecer a história da irmã dela, é só você depois aí no nosso canal, né, do YouTube, no nosso podcast, The Leoncast, e você vai ter lá uma história linda de superação, né, que alguns momentos que estão sendo narrados aqui foram narrados pela Tati Reis, tá bom? Estou conversando com a Karina Reis e a história da Tati Reis está aqui também no nosso canal do YouTube, tá bom? Só você dá uma olhadinha e aproveita e segue ela também. Você que não está seguindo, segue ela lá no Instagram. E não esquece de seguir a gente também, tá Isso bom? mesmo. Mas aí, com 12 anos, tá trabalhando, comprando as roupinhas e comprando muita maquiagem. Nossa, eu tava tipo, meu Deus, eu amava maquiagem, esmalte, pintava meu unha todo dia. Isso eu lembro, com 12 Mas essa, anos. essa independência, ela não gerou um mal-estar no seu tio? Porque Não, não gerou, porque você começou a. Se você está trabalhando, está ganhando seu dinheiro, está comprando suas coisas, logo eu vou fazer o que eu tenho mas é que, vontade. na verdade, eu não depois que eu arrumei o emprego, eu fui morar no emprego. Então, eu, Ah, eu você não passei a, morou. passei a não morar mais com meu tio, né? Eu Ah, saí, então o entendi. emprego era para morar, para dormir. Ah, você morava no Morava no trabalho. emprego, aham, na Cá Batista entre Campos. nós aqui, ninguém vai ficar sabendo. Você só fazia babar a roupinha das crianças, cuidar das crianças, ou eles também pediu para fazer outras coisas que não estava dentro dessa alçada? Ah, mais ou menos, não era tanto, porque, como eu te falei, eles tinham duas pessoas, né, para cuidar. Uma Ah, cuidava da casa, do almoço, e eu era exclusivamente para as crianças, porque uma menina tinha 2 aninhos, então, assim, a atenção total era para ela.
Nas viagens eu ia junto, nos passeios fora, almoçar fora eu ia junto, fazer companhia, né? Cuidar dela. É isso, mas não teve assim, nada assim, ai meu Deus, trabalho escravo, era muito trabalho para uma criança de 12 anos, para pouca remuneração. Meu salário, eu vou falar, tá, era 180. Eu acho que era o salário mínimo da Não, época. não, eu acho que já estava 220 nessa época. Eu morava com a minha mãe com 10, 11, todo ano tem o reajuste. É. Mas nessa época eu estava ganhando 180, eu lembro que o salário da minha irmã era 220. Então ela recebia o salário certo e eu recebia um pouquinho menos. Porque também ela trabalhava mais, né? Ela fazia muito mais coisas do que eu. Ela tomava conta de uma casa inteira, das crianças, fazia tudo. Eu não, era só das crianças e eu estudava também, né? Ah, você Eu estudava estudava de também. manhã, junto com as crianças. Então, eles tinham essa consciência. Não, ela é criança ainda. Criança, 11 anos, Mas eu 12 era anos. grande, eu era igual a Luane. Não era tão alta assim, né? Tenho 1,60, gente. Sou titiquita. Eu ia perguntar, peraí, mas aí você diminuiu porque Não, porque a Luane, ela tem quase 1,70 m. Se ela não tem 1,70 m, eu acho que ela até tem. Enfim, então assim, eu sempre fui grande, né? Tipo, não aparentava ter 12 anos. Parecia que eu tinha 15 anos para 12 anos. Eu era grande naquela época, né? Parecia grande. Enfim. Aí ficou 2 anos lá. 2 anos trabalhando. Fiquei 2 anos trabalhando, depois eu... Aí 14 anos. De 12, 14 depois anos. eu fui trabalhar cuidando de uma senhora. Eu conheci, né? Prestes a sair do meu emprego de babá, eu estudava no colégio na Batista Campos, lá em Belém. E aí eu conheci o porteiro, né? Conhecia ele, né? Todo dia via ele. Ele falou assim, vem cá, você não conhece uma pessoa que queira trabalhar para cuidar da minha mãe? Aí eu falei, conheço. Eu levantei a mão, eu tô precisando. Quero mais cuidar de novinho, agora cuidar de pessoas de terceira idade. E aí ele falou, ok. Eu falei, quando é para começar? Bem comunicativa. Tava ansiosa para chegar lá com a sua patroa e dizer, olha, não quero mais. Exatamente. E aí comecei a morar, era para morar também. Então eu ia estudar de manhã e cuidar dela à tarde. E aí fui para lá, passei um tempo lá trabalhando, porém a coisa ficou ruim para mim. Porque eu tinha 3 quartos. O quarto da senhora que eu cuidava, o quarto do filho dela, só moravam os 2. E o meu quarto era no meio, na passagem que ia para os 2 quartos. Tinha uma cama e passava, né? Para lá. Chegou um tempo, isso pouco tempo, assim, acho que eu não passei 2, 3 meses ali. Ele começou a confundir as coisas, ele começou a me oferecer roupa, ele começou a querer pagar as coisas para mim. O cara que te contratou. Ele já tinha, assim, uns 50 anos. Meu Deus, vem parado. E daí ele começou a me aliciar, que fala, né? Aliciar. Ele começou a querer tomar posse, assim, querer se sentir o meu dono. Atenção, né? Comprar e querer ser meu dono. Ele se sentia meu dono. Tipo, né? Se eu demorasse um pouquinho para chegar do colégio, ele me cobrava. Ele, sei lá, não gostava que eu tivesse certas amizades. Então, eu comecei a ficar com medo nessa época, porque eu vi que a coisa estava ficando já, sabe, séria. Mas ele nunca mexeu, né, assim comigo. Nunca tirou esse tipo de gracinha. Só que comecei a entender, né? Comecei a falar, ele quer ser meu marido, ele quer que eu case com ele. Entende? Eu era muito nova. Tipo, você tinha 14 anos, né? E aí eu comentei isso com a minha tia, né? Não vou citar nomes, comentei com uma tia minha. E essa minha tia comentou para esse meu tio que eu morava. E aí eles tomaram uma decisão de me buscar. Ela foi lá, pegou minhas coisas, me levou, não, daqui, aí você não fica, tá louco? Capaz de fazer alguma coisa com você. Eu cheguei a cogitar isso, de ele fazer alguma maldade comigo, né? Então eu participei para ela, disse, não, você não fica mais nenhum dia, eu tô indo aí te buscar agora. Ela foi, me buscou, me levou para casa do meu tio, novamente, do tio Edivandro. Já tinha saído, né? Quando você saiu para ir trabalhar como babá. Mas eu passei pouco tempo lá, porque no mesmo período, eu passei uns meses lá, daí eu fui pro interior. Passar as férias no interior, julho. Já tava com 14 anos e pouquinho, quase 15, eu acho. Quase 15 anos. E aí lá, comecei a namorar, nas férias, com 15 anos. Conheci uma pessoa, comecei a namorar, e o tempo passou, fomos morar juntos. No mesmo período, voltando das férias. Então, nesse intervalo, você conheceu... Eu conheci uma pessoa. O seu, no caso, o pai das suas filhas. O meu ex-marido. Legal. E aí... Engraçado como as coisas vão se linkando todas, né? E aí a gente começou a namorar, aí eu fui morar pra casa dele já, de imediato, não queria voltar pra casa do meu tio. 14 anos. Ia fazer 15 já, né? E fui morar pra casa dele. Ele era filho único. Só morava ele, a mãe dele, o padrasto que viajava, então eu ficava a maior parte do tempo ele, a mãe dele. Daí eu comentei, eu voltei das férias, eu falei, agora eu vou ter que voltar para Salinas,
porque eu era demais, né? Meu tio também, eu era tentada demais, 14 anos, eu tava querendo namorar, né? E aí eu queria sair, meu tio não gostava, porque ele ficava com medo, né? Era muita responsabilidade, o filho, né? O pop som tava no auge, né? Tinha, assim, eu queria ir para as festas de aparelhagem, é isso mesmo, né? Lá tem muito isso, né? Isso, Então eu Pará, ele queria é ir, regado por... festas de aparelhagem. E naquela época tava muito no auge, eu queria estar junto, assim, da galera. Então eu queria ir junto, então isso, meu tio sempre foi muito rígido nessa parte da criação mesmo, sabe? Não, você é muito nova, você não vai sair, e eu batia de frente, eu queria ir e acabava indo. Então não começou a não dar certo, né? Claro, óbvio. Tudo para dar errado. Porque naquela época, né, as festas de aparelhagem ali, não sei como é hoje, mas não tinha leis que regulavam, tipo, a sonoridade, a altura do som, o tempo da festa. Sim, ia até de né? manhã, ia até amanhecer. Até de manhã, até ter gente. Então, e detalhe, esse cenário era um cenário muito perigoso realmente para. Não, e eu me envolvi em briga ainda, para variar, porque não por minha culpa, porque eu passava e estavam os casais juntos, os homens ficavam olhando. Naquela época, meu corpo chamava muita atenção, né? Para quem conhece a minha mãe sabe que ela é bem avantajada, questão de perna, bumbum, minha família toda é assim. Então chamava muita atenção com 14 anos, né? E aí eu passava próximo dos casais, os homens ficavam me olhando e as meninas ficavam com ciúme. Chegou ao ponto de uma puxar o meu cabelo e me rodar numa festa. Caramba. Foi feio. Desde aí eu fiquei traumatizada. Eu realmente não fui mais. Porque eu não fiz nada para estar recebendo aquilo. E a culpa não foi minha, foi do cara que desrespeitou ela, porque eu passei, ele me olhou. Então você meio que não teve opção, né? Ou você, tipo, devido aos conflitos na casa do seu tio, Sim. né? Que, de certa forma, ele tinha razão, com né? certeza. Ele tinha razão. Com certeza. Aí você tinha a opção, ou voltava para Salina, para aquela realidade que não te dava perspectiva. Isso. Ou... Ficava lá e acatava as ordens do meu tio. Vai morar aqui, vai ser do meu jeito. Você tem que me respeitar e me obedecer, que é o certo, que é o correto. Mas aí, nesse momento, apareceu o seu meu namorado. pai das minhas filhas, foi lá no interior. Filha. Viajei pro interior, onde eu cresci na minha infância, né? E no momento que eles estavam de férias com a família lá, conheci ele e começamos a namorar. E aí, nesse intervalo, aconteceu isso que eu falei, né? Fomos morar junto, porque eu falei, eu vou pra Salinas. Ele disse, não vai. A mãe dele também falou, não vai, se fique com a gente, não tem problema nenhum. Só falei, tá, mas eu preciso trabalhar. Eu com 15 anos, né? Já tinha essa responsabilidade, eu precisava trabalhar. Eu queria arrumar um emprego de qualquer forma. E aí, acho que eu até pulei um pouquinho a parte, que eu também consegui um emprego num terminal rodoviário, eu vendia chaveirinha no terminal, assim, então eu sempre fui muito, tipo, saí de um emprego e já arrumava outro. Ficou muito virada, sempre. Muito. Nunca então, gostou de depender de ninguém, nunca gostei. Né? E foi exatamente, acho que nessa época aí que eu tava no meu tio, depois que eu saí trabalhar como cuidadora de idosa, eu arrumei um emprego na rodoviária também, através da minha irmã, a minha irmã sempre ali. Vai na frente, depois, meu anjo da guarda. Tem uma vaga aqui. Onde ela tava, ela me puxava, então, né, o tempo todo assim. Aí surgiu essa vaga, ela conseguiu um emprego para ti, consegui lá, primeiro na Galeria Portuense, lá no centro, em frente ao Shopping Guatemi, trabalhei lá também um tempinho. Nossa, eu era a vendedora que mais vendia ali na Galeria Portuense, muito comunicativa, né, já tinha... Né, tinha experiência já, né? Parece que eu já tinha uns 18 anos também ali, só que ali eu trabalhava meio que escondida, porque eles tinham medo de... Ali tinha fiscalização, por ser comércio, né? Sim. Então ali eu vendia muito chaveirinho. Aí, ó a minha tática. Eu falava, vem aqui, tinha um fundo assim, com uma paisagem bem bonita, né? Encontrava um casal assim, falei, oi, tudo bem? Posso tirar uma fotinha de vocês? Olha, aula de abordagem de venda. De abordagem de venda. Aula de abordagem de venda. Eu chegava no casal e falava assim, oi, tudo bem? Posso tirar uma foto de vocês? Eles ficavam tudo assim, não, mas pra quê? Vocês vão gostar, vem aqui, chamava, eles colocava no fundo lá no telão, né, onde tinha uma paisagem bem bonita, tirava foto, tirava várias fotos, ajeitava eles, ajeitava o cabelo dela, pedia pra eles dar beijinho um no outro, se abraçar, encostar o rostinho, e fazia, não tinha como eles não se agradar da foto, eu tirava mais 10 fotos, olha aqui, mostrava na câmera, né, eles mesmos já perguntavam, quanto é pra fazer isso aí? Vamos lá, então. Deixa eu mostrar no computador em tela maior para você ver como é que vai ficar. Não falava o preço. Olha, não fala o preço. Não, o preço é por último. Isso. E o preço é por último que você fala. E aí mostrava, qual que você gostou? Então você tem direito a 2 fotos. Ou você paga valor X por 2 chaveirinhos, um para você e um para ela, para registrar esse momento de vocês. Ou você paga um valor X e você vai, na época era não lembro, um arquivo, um quadradinho, qual que é o nome? Não existia pendrive ainda, era um negócio assim, quadradinho. Disquete? Tipo disquete. Eu acho que era um disquete. Que colocava no computador. Um disquete. Um disquete. Então era vendido dessa forma no disquete, que era um valor diferente do chaveirinho. Aí eles tinham essa opção. Nossa, eu achava de vender. Aí tipo, uma hora ou outra vinha o meu patrão.
vem cá, se esconde que lá vem a fiscalização. Me escondia. Tira o uniforme, tirava o uniforme, uma loucura. Aí a fiscalização passasse, olhava para ti e teu patrão dizia assim... Ia pedir o registro, ia pedir tudo, né? Não, pois é, aí você tirava o uniforme, ficava lá paisando, aí a fiscalização passava, olhava para ti, o teu patrão... Eu nem conheço. Nem conheço. Coitado. Eu até lembro o nome dele, né? Lembro, mas não posso falar. Enfim, mas foi um trabalho muito divertido. Eu acho que foi aí que me despertou como é que eu posso usar aqui o termo? Me despertou, assim, essa paixão por vender. Eu amo vender. Porque, de alguma forma, eu também trabalho com venda hoje em dia, né? Sim, com certeza. Até hoje, na verdade, tudo é venda, né? Tudo é venda. Até um funcionário está vendendo seu tempo. Então, né? Então, e tudo aí, é venda. me despertou esse desejo, essa vontade, assim, sabe? De interagir com o cliente, eu amo atender, eu amo ter eu amo me comunicar, né, com os clientes, atender, vender, ajudar eles. No caso, falando de loja, a gente já vai chegar lá, tá, gente? Já vamos dar um salto aqui, porque a história é grande, tem muito detalhe, a gente não vai abordar todos. Mas para quem não sabe esse princípio, acho que todo mundo sabe, esse princípio de venda é aquele que, inclusive, eu vi num filme, acho que é O Lobo de Wall Street, com Leonardo DiCaprio, que ele diz, me venda essa caneta. Eu acho que é O Lobo de Wall Street. Me venda essa caneta, né? Ou seja... Os argumentos ali para você vender a caneta, né? Colocar ali os benefícios da caneta, né? Agregar valor naquele produto. Só que o lance era o seguinte, aí as pessoas vinham tentando criar um argumento, e o argumento era esse que você fazia, né? Por exemplo, escreve teu nome aqui nessa caneta, né? No filme. Aí não tem uma caneta, pois cria necessidade e depois você oferece a solução. Ou seja, eles não tinham esse desejo pela foto até o momento de você criar esse desejo. Mostrar para eles. Olha que lindo que ficou. Imagina você registrar esse momento, né? Registrar esse momento através de um chaveiro e colocar na sua bolsa ou na chave do seu carro, da sua casa. Você vai o tempo todo... E usava esse tipo de argumento. Nossa, era muito bom na live. Vendia muito chaveiro. Você diria que venda sempre esteve presente na sua vida? Sim, a partir desse momento aí. Eu comecei a trabalhar com o chaveirinho mesmo. Foi com o público mesmo direto, porque até então foi babá, depois cuidadora de idoso. Depois vender chaveirinho. Aí a partir do chaveirinho já foi público mesmo. Exatamente. Aí tinha ações, né? Nós trabalhávamos direto na Galeria Portuense, mas tem acho que nem existe mais essa galeria lá. Existe. Tem o Círio de Nazaré, então tem o parque, né? O ITA. Então, assim... Vai toda a equipe pro ITA à noite vender chaveirinho, porque imagina a quantidade de gente, já vendia bem na galeria, imagina num parque de diversão. E que todo mundo tá ali para lazer, realmente, vendia muito, demais. Então, querem eternizar aquele momento e não tinha celular com foto. Exatamente. Então, assim, a empresa que a minha irmã trabalhava era a mesma, então eu só estava em locais separados. E quando tinha esses eventos, todo mundo se reunia, toda a equipe ia para lá. Durante o dia trabalhava na galeria e à noite ia pro evento lá, pro ITA vender. Trabalhei também no terminal rodoviário. Mas com venda também. Com venda, vendendo chaveirinho também. Sim. Aí depois do chaveirinho? Foi quando eu fui, né? Fui para o interior, para as férias. Eu saí e fui para o interior. Aí conheceu o pai das meninas lá. Aí casei, daí parei. Não consegui mais trabalho. Aí ficou em casa. Fiquei em casa porque... Até porque engravidou também, né? Depois, aí esse ano eu fiquei. E aí a gente voltou a estudar, né? Continuou os estudos, na verdade. Você sempre buscava conciliar estudo e trabalho. Não importava qual fosse o trabalho, você sempre dava um jeito de que o estudo estivesse presente. Sempre. Caramba, então... isso é muito... E aí, fomos morar junto, começamos a estudar, foi quando eu descobri a gravidez. Né? Eu tava morando com ele, estudando, namorando, e descobri uma gravidez. Foi um susto, assim. A gente tava 1 ano morando juntos, a gente não estava estudando, né? Não esperava, mas não é que não esperava. Não me cuidava, então, né? Mas não tinha muita responsabilidade nesse sentido, né? Já estava vendo ali como marido e mulher, então. Não tinha aquele planejamento. Não teve planejamento. Aí aconteceu, engravidei e foi aquele impacto, né? Para mim, para ele. Mas assim, não ficamos tristes. A gente ficou feliz, na verdade. O primeiro impacto foi descobrir, meu Deus, estou grávida e tal, fiquei feliz. E depois o segundo impacto, né? Descobrimos que não era só um bebê. Eram 2, imagina. Caramba. 15 anos. 15 não, acho que 16. 16 anos eu engravidei e tive elas com 17.
Meu Deus, são gêmeos, enfim. E foi aquela loucura, porque o primeiro caso na família, na minha família, foi, né? Foi eu que tive as gêmeas. Na família dele também. Então, Caramba, foi uma. foi muito de Deus, assim, sabe por quê? Eu falo assim, eu com 14 anos, eu lembro que eu tinha um sonho de ter filhos gêmeos. Caramba. 14 anos. Eu falo, cara, quando eu casar, eu quero ter filhos gêmeos. Só que eu imaginei assim, eu planejar meu casamento, e ser aquela coisa, tudo, né? Tudo como manda o figurino, e não foi. Foi totalmente, não foi nada planejado, mas aconteceu. Mas o meu sonho Deus realizou. Ele se preocupou com o meu sonho. Então eu sempre falo isso. Deus se preocupou. Deus sempre cuidou de cada detalhe da minha vida, de tudo, né? Tanto que não me deixou acontecer, não deixou acontecer certas coisas comigo, né? Piores, né? Apesar de ter muito nova, estar na cidade, perambulando, né? Trabalhando, mas eu andava muito, muito sozinha, ia pro colégio sozinha, eu estava sozinha com 12 anos. Lutando, né? Lutando Então sozinho assim, ali naquela época contra também não tinha tudo. tanta maldade, não tinha tanta criminalidade, tinha, mas não, era pouca, né? Então assim, graças a Deus, Deus cuidou de tudo e não deixou acontecer nada comigo. E cuidou do meu sonho de realizar. Ele se preocupou em realizar esse meu sonho, né? De ser mãe de gêmeos. E eu sou muito grata a ele por isso, porque as minhas filhas são o amor da minha vida, são uma bênção na minha vida, né? E, porque você não se arrepende de ser muito nova? E se você não tivesse engravidado das meninas, como seria a tua vida? Não, não penso. Eu não mudaria, eu faria totalmente igual. Elas são uma bênção, elas são tudo para mim. Os meus filhos são tudo para mim, né? Eu sou bem chata, eu sou uma mãe chata, tá? Mas eu falo que é pelo cuidado, é pelo amor e pela preocupação que a gente sente. Não é ser chato de maltratar, não. É ser chato porque a gente quer bem, né? Que a gente se Porque conhece a importa. realidade do mundo, sabe como é que as coisas Exatamente. são, né? Apesar das minhas filhas elas serem muito, muito tranquilas em relação à balada, à festa, a amizades. Então, elas não são, tipo, como eu era naquela época, né? Queria sair. Não, elas são o oposto de mim, elas são. Hoje o cenário é outro, né, Karine? Sim, Eu acho que naquele tempo, se você queria uma diversão, alguma coisa, você não tinha muitas opções. Você tinha que ir para esse universo mesmo. sim. Hoje não, hoje você está conectado no mundo dentro do quarto. E É. não sei até que ponto isso é saudável, né? Mas E tanto que a gente se preocupa nesse caso, até com elas. Até o meu esposo fala: sai desse quarto, meninas, vem aqui pra sala, vamos ficar junto um pouco. Então, elas são muito reservadas, elas são por conta da tecnologia também. ah, Então, é o jeitinho delas, elas gostam elas gostam do confortinho delas, elas gostam da zona de conforto delas, elas gostam do momento delas. Elas têm um momento com a gente, família, interagir, sair, mas elas gostam até em viagens, assim, tem viagens que elas não querem participar porque elas gostam do quartinho delas. Final de semana, estudou a semana toda, sábado eu quero descansar, eu quero meu lazer. Meu lazer, o que que é? Meu quarto, meu computador, isso, meu eu gosto, descanso. elas dizem assim, eu gosto de companhia interessante, é por isso que eu fico sozinho. Enfim, daí tem coisas que eu não forço, que é da personalidade delas, é do jeito delas, né? Então, tá Eu tudo acho bem. que cada um tem a sua dinâmica de existir, né? De se relacionar, de viver, enfim. Mas aí depois que as meninas já estavam maiorzinhas, aí que foi que você fez? Voltou para o mercado de trabalho para que área? Venda Voltei também? 3 meses não, 3 anos. Eu tive, nesse período da gestação, eu tive todo um acolhimento, todo um apoio, toda uma estrutura financeira também, porque eu não trabalhava. Então, assim, tudo foi feito com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, assim, para minha gestação, porque era uma gestação de risco, né? 16 anos, Sim. muito nova, eu não tinha ainda. Até o meu útero, não sei se a médica falou, não estava esperando, não estava preparado para esperar, para gerar duas vidas ainda, né? Então, parei de estudar naquela época, porque não podia subir escada, meu colégio, né, tinha escada, parei de estudar, então foi assim, a atenção toda da família foi voltada para mim, da avó, das tias, das primas, de todo mundo. Então, assim, eu me sentia assim, O carregada no centro, colo, o né? centro das atenções. Para ir para o médico, era briga para ir ao médico comigo. Para fazer almoço, quando eu voltava do médico, era briga para fazer almoço na casa. Tipo, não, vai almoçar na minha. Não, ela vai almoçar na minha. Vem para cá. Não, tem uma rede aqui para ti. Então, era assim. Então, assim, a minha gestação, eu recebi muito amor, eu recebi muito carinho, apoio. Minha mãe, meu pai, ok, tudo bem. Já tava morando, já tava casado praticamente, morando Já junto, então estava. já tinha construído a minha família ali, né? Então, da família dele também, nossa, não tenho o que falar. Me abraçaram de uma forma surreal ali, sabe? Então, foram anjos também na minha vida, assim, sou muito grata pela vida de cada um. Cada um que passou pela minha vida teve uma participação, né, assim também, é, pra, nessa parte da gestação das meninas, né, assim, porque eu também era imatura nessa parte, tipo, cuidar de uma criança de outra pessoa é uma coisa, mas você cuidar da sua, né, então, tipo, tive esse apoio dele, sabe, assim, de me ajudar.
Tanto que nos primeiros meses primeiros dias que elas nasceram, eram 5 pessoas comigo. Então, sabe? Então, todo o apoio emocional também, psicológico que eu tive da parte deles, né? E, nossa, foi surreal, assim. Foi o que eu consegui lidar com isso. Era tudo muito novo para mim, né? Eu não planejei ser mãe com 16 anos. 17. A nossa gravação. Sim, vamos lá. Aí você falou que 2 anos depois, 2 anos das meninas... 3 anos, eu fiquei em casa 3 anos cuidando delas. 3 anos. 3 Então anos. você teve aquele período, Nossa, né? eu tive tudo. Até Como eu desmamar, falei, né? Que desmamar, até desmamar, na até verdade. desmamar com 3 anos. Aí você volta pro mercado. Voltei pro mercado de trabalho. Público de novo, vendas de novo. Vendas. Tava no sangue já, acabou. Tava. E aí, como eu falei, né? Sempre fui comunicativa. A minha irmã, mais uma vez, já estava trabalhando, né, na Brás de Aguiar, que é uma rua de Belém muito conhecida. Tem boutiques, né? Só é boutiques, é um shopping a céu aberto, para quem não conhece. Então, a minha irmã estava trabalhando numa boutique de esquina. E aí, ela soube, né, de um emprego. Eu falei que ia voltar a trabalhar, que eu precisava, né, ajudar nas despesas de casa, porque até então quem trabalhava era o pai das meninas e o padrasto, né? E a mãe não estava trabalhando, estava desempregada. Ela me ajudava com as crianças também, sabe? Então, eu falei, não, quero trabalhar. E ela, tá, vai, pode ir, que eu fico com as meninas. Aí comecei a colocar currículo, né, mãe? Enviei pra Tati, fui levar naquela época, não tinha, né? Tinha, mas não tinha, não era só e-mail e tal. Mas eu fui lá pessoalmente, deixei o currículo para ela. E logo, né, conhecimento dela ali da região, que ela estava um tempinho trabalhando lá, ela arrumou um emprego para mim dentro de uma galeria na Brás de Aguiar, como vendedora. E foi quando eu retomei. E desde então eu não parei mais. Aí de lá foi da Brás de Aguiar Fui pro shopping. Aí fiquei 3 meses na loja, trabalhando com venda, né, com roupas de marcas. Foi bom para mim, né, tipo, sentir o mercado, para mim ver, né, voltar novamente a ter o contato com o público, né, como me importar, a postura, né, a minha fala. Criar necessidades. Isso. Exatamente. Aquelas jogadas de vendedor. Aqueles gatilhos mentais com os clientes. Enfim, nem sabia que era gatilho mental na época. Praticava sem... Já praticava sem saber, né? E então, fui pro shopping. Surgiu um emprego. A dona da loja que a minha irmã trabalhava abriu uma loja multimarcas no Shopping Boulevard, que é um dos maiores, né, shopping, né? Isso. Um dos maiores, acho que é o segundo maior, se não for o maior, porque tem um Grão-Pará agora que inaugurou, né? Já tem uns anos também. Eu tô algum tempo fora também de... Então, tem o Grão-Pará que é só boutique também, um shopping bem grande lá próximo do aeroporto. E eu fui pro Boulevard nessa época, eu passei lá nessa loja. Nossa, foi muito bom, cresci muito também lá, assim, como vendedora, né? Então, assim, 1 ano, quase 2 anos. Aí a loja entrou no momento de falência. A loja, nesse período, a loja do shopping, a loja de rua continuava lá com as suas clientes. E ela disse, não, chegou um ponto que ela disse, não dá mais, não consigo mais manter essa loja aqui. Aí ela avisou todo mundo e tal, e a gente começou a procurar em outras lojas. Então, assim, do shopping, você não sai mais, se você continuar ali... E já tinha gente de olho em mim naquela loja, né? Na loja que eu trabalhava. Já tinha pessoas me perguntando, né? Tipo, se eu tinha vontade de sair de lá. Eu falava que não. Enfim, aí fechou. Parti para outra loja. Aí de roupa, eu já fui para uma loja de sapato, né? Que vendia sapato, assim, no 2º andar. Eu fui só subindo, na verdade, que eu trabalhava no 1º andar, no piso, no térreo. Aí a loja fechou, fui pro 2º andar, loja de sapato. E ali eu consegui uma proposta melhor. Trabalhando ali na loja de sapato, uma gerente da M. Martin, posso citar? Pode, loja de cama, mesa e banho, que é uma das lojas assim, mais conceituadas em termos de cama, mesa e banho, né? Só vende roupas. É como se fosse não tem roupa de grife? Então, essa é roupa de grife para cama. Isso, roupa. Então, a gerente passou por lá, acho que ela viu o meu atendimento, viu atendendo. Acho que ela foi até atendida por mim, porque ela sondava mesmo quando ela queria, tipo, trazer alguém para o quadro de funcionários da empresa, ela sondava mesmo assim as lojas, ela passava, então ela ficava observando, ela era muito boa nisso. Admiro muito ela até. Ela ficava em busca de talentos. Exatamente. Então ela me... Uma olheira da... Uma olheira da M. Martin. E aí ela me achou. A Elaine aqui comentando. Ela me achou e me chamou, né? No meu intervalo, ela me chamou e falou, então, tem uma proposta para você, para trabalhar na nossa equipe. Você topa? Só que primeiro você vai precisar treinar. Eu vou treinar você. Aí ela comentou um pouquinho como que era, desculpa, o sistema, né? Como é que a metodologia de trabalho deles, de abordagem. E aí falei, tá bom, eu não estava satisfeito com o meu salário.
E daí eu comecei a ganhar melhor, né? Trabalhava lá embaixo, eu ganhava um salário e comissão, sempre é assim. Lá na loja que eu trabalhava de sapato, era salário mais comissão, mas assim, também não era, tipo, não dava o suficiente. E lá não, a proposta era melhor a comissão. O salário, que era o piso base mesmo, né? Do comércio, mas a comissão era que o negócio. Porque imagina, ela já fez a minha cabeça, né? Imagina se você vender todo mês tantos jogos de cama nesse valor X. Vai ter que vender 10 sapatos, aqui tu vende no caso, uma roupa de cama que vai valer pelos 10 sapatos que tu tá vendendo aqui. Então, assim, tu vai ganhar muito mais. Eu falei, realmente, né? Eu tinha 2 filhas, eu queria ajudar, né? Nas despesas. Falei, ótimo. E subi, e aceitei, entreguei lá o cargo e já fui começar a treinar na outra. Eu passei 3 meses treinando. Antes, estudando e treinando, porque assim, lá, para você vender um jogo de lençol, cara, você tem que ter muita propriedade que você está falando, você tem que convencer o cliente porque que ele precisa daquele produto ali. E os preços não são nada... 5 mil, jogo de lençol 5 mil, tipo um kit de seda lá, um kit com 7 peças, valia 5 mil. Então, meu Deus, quem vendia aquele kit ficava assim, meu Deus. Era um sonho, toda vendedora vender aquele kit de seda M. Martin. Tem até hoje, depois dele tem a Casa Moisés, que são peças em algodão egípcio, então assim... Tinha a linha M. Martin e a Casa Moisés. O cliente falava assim, por que tu tá me oferecendo Casa Moisés, que é 5 mil, se eu posso comprar um de R$500, um jogo de cama? E aí eu tinha que usar toda a minha estratégia, tudo que eu aprendi, todos os meus argumentos em questão de conhecimento mesmo técnico, né? Conhecer o produto conhecer pra poder falar. Né? Porque aí você vai mostrar a diferença. Exatamente. Então, esse aqui, ó, Casa Moisés, que era o melhor, que era o de 5 mil. Casa Moisés, algodão egípcio, toque acetinado, o melhor fio, né? Nem produzido aqui no Brasil, que o nosso solo não é propício para isso, vem de fora, né? Enfim, nem lembro, mas eu falava assim, tudo que eu tinha estudado, mas entrava eu falava, na mente da pessoa. Entrava, então assim, questão desse aqui... M. Martin, olha, a gente tá fazendo propaganda aqui, tá bom? Depois você manda um pix aqui pro nosso canal, tá bom? Então, eu sempre falava assim, ó, questão em termos de qualidade, durabilidade e resistência, sem sombra de dúvida, esse aqui. Olha, você que tá assistindo e de repente pode pensar, eu quero essa vendedora na minha loja, não está mais disponível. Não tá mais disponível. Ou seja, só estou adiantando logo aí, né? E aí realmente, e aí eu falava desse jeito, né? Em questão de, sem dúvida, não ficava, porque eu acho. Não. Com toda certeza, em termos de qualidade, durabilidade e resistência, esse aqui é um lençol para os seus filhos, netos e bisnetos. Eu sei que teve muitas histórias na M. Martin, né? Tem muitas histórias. Tem. Só que eu quero uma em particular, né? Okay. Tem uma história em particular de um cliente que... Tem, mas isso aí é depois. Porque eu já estava na M. Martin, né? Estava na M. Martin do Boulevard, certo? E aí inaugurou a M. Martin do Parque Shopping, outro shopping, né? Eu já estava um tempinho na M. Martin, acho que estava quase um ano na M. Martin do Boulevard. Então, inaugurou o shopping, eles abriram uma filial no shopping, né? Uma franquia, em outro shopping. A M. Martin é franquia, né? Então, eles pegaram mais uma franquia no shopping. E aí, vamos pro shopping, Karina. Eu era a melhor vendedora da parte da tarde. Tinha 2 turnos, né? 6 horas corridas, 15 minutos de intervalo. Aí, tinha a vendedora da manhã e a vendedora da tarde. Então, eles pegaram uma vendedora boa da tarde, uma da manhã. Não, uma da manhã. Deixaram uma boa de manhã e pegaram uma boa de tarde. Então, eu fui para lá e pegaram uma mais ou menos de manhã, para nova equipe, né? Fui ser treinada pela minha amiga, que é muito querida até hoje. A gente tem essa amizade, que era minha gerente lá, que mora aqui em Foz do Iguaçu. Inclusive, já fui até visitar ela. Ela é minha gerente lá, muito gente boa. Aprendi muito com ela também. E fomos para lá. Nesse período que eu estava de transição, que eu passei do Boulevard para lá, houve, depois de 9 anos, né? Que a gente pulou aqui uma boa parte, senão a gente não vai terminar hoje. Nesse período, houve a separação, desentendimentos entre eu e o pai das meninas. Isso a gente já estava vivendo 9 anos, né? 9 anos, né? 9 anos. Então, assim, imagina, eu voltei a trabalhar com as meninas tinham 3 anos de idade. Eu separei, elas tinham 7 anos, mais ou menos. Então, nesse período, né, começou o desentendimento, as brigas, as desconfianças, e a gente resolveu não dar mais certo. Então, ele foi pro lado dele, eu fui pro outro, e eu continuei no Parque Shopping, porque nesse período eu estava no Parque Shopping já. Já estava trabalhando ali nesse shopping novo. E aí, passou 3 meses, eles, né, realmente, né, separou, foi isso mesmo. E eu conheci o meu esposo. E esse momento de transição aí, de separação, você não quer falar. Então, bora pular. De quê? Não, esse momento de separação, de como foi. Não, acho que
não tem necessidade, porque assim, foi muito assim, separou e não teve nada, não teve briga, assim, em relação à questão de guarda, a gente, né, as meninas, a gente resolveu e entendeu que o melhor era ficar com a mãe Uma dele, decisão por enquanto. amigável, né? Foi, porque eu não tinha, né, onde morar, porque eu morava com ele toda a vida, então eu precisei alugar um kitnet para mim morar, e eu trabalhava, então as meninas não tinham como ficar comigo, porque eu trabalhava. Eu ficava com ela no período da minha folga, ou no momento, tipo, quando eu não ia trabalhar de manhã, por exemplo, eu ficava com ela no período da manhã. E foi isso, ficou uns meses assim, né, na verdade foi uns anos, alguns anos, pouco tempo, Que elas moravam com a avó, com a avó e você morava... num kitnet. Mas isso não foi um choque, a separação das meninas? É porque até então você estava o tempo todo ali, né? Foi, pra E elas foi, com certeza. E para você? Também. É porque, como você falou, era sonho de ter gêmeas, agora teve que separar. Isso deve ter sido um Mas baque. foram 9 anos, né? Uhum. Então, assim, muita coisa aconteceu nesses 9 anos. Muita coisa. Coisas pessoais que não vem ao caso, né? Da parte dele, da minha parte. Então, assim, foi se desgastando o relacionamento. Desgastando, muita briga e desconfiança. Chegou um momento que fala assim, ó, não dá mais. Não dá mais, nem pra mim, nem pra ele. E chega, foi óbvio que foi um choque, foi sofrido, né? E busquei... Nessa época eu fui morar com meu cunhado e com a minha irmã. Verdade, no João de Moura, antes de eu alugar um kitnet, passei um tempo na casa do meu cunhado, da minha irmã. Foi onde eles me acolheram, me abrigaram ali por um período, não lembro quantos meses na época, eu não lembro quanto tempo, mas assim, foi nesse período aí foi uns 3 meses, digamos assim, que eu fiquei morando, né, lá na casa deles. Aí depois eu vi um kitnet, fiquei pouco tempo, acho que eu não fiquei 6 meses com kitnet, também morando num kitnet. E nesse período que você foi morar com seu cunhado, você já tinha acontecido, você já tinha conhecido o seu marido? Não, eu conheci quando eu tava lá ainda, mas assim, já tava tipo quase 3 meses lá, foi quando eu conheci, tipo, eu fui morar abril, maio, junho, julho, eu fui morar com meu cunhado e com a minha irmã em abril, então eu conheci o Paulo em julho. E como foi esse lance? Conhecer ele? Isso. Então, o Paulo, ele começou a frequentar, meu esposo começou a frequentar a M. Martin, num período também muito difícil da vida dele, estava também em processo de separação, já estava quase um ano separado, imagina, eu estava muito recente, né, eu nem imaginava. Ele começou a frequentar a M. Martin, na verdade, em fevereiro, depois eu fui buscar no registro, no computador lá na época, me veio a curiosidade, eu fui lá buscar, falei, nossa, mas ele já é cliente aqui desde fevereiro, né, daquele ano, 2013, se eu não me engano. Ah, ele já era um cliente da loja. Já, mas eu nunca, sabe, cliente... E sempre atendido por mim. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 5 meses ele frequentou a loja. Você ainda não tinha notado? Não, de jeito nenhum. Não tinha notado assim, ele, mas não. Essa insistência de frequentar a loja... Aí eu comecei a estranhar e as meninas do caixa também começaram a falar, esse japonês está de olho em ti, ele não sai daqui, todo domingo ele está aqui. Comprando eu falo, gente, roupa de cama. Né? Não, mas é que eu falo assim, então, ele deve vir de algum lugar no domingo, só que assim, teve uma vez que eu fiquei curiosa, eu falei assim, aí chegou sozinha, sempre ia com as meninas, com as filhas, né? Uma de 1 aninho e pouco e uma de 3 anos. E nem teve um dia, já nesse período ele tá frequentando a loja, uma vez ele comprou muito comigo. Eu falei, vem meu cliente que compra muito, eu vou lá. Queria vender para ele. Então, assim, eu sempre tenho aquela sede de querer vender, de querer, sabe? E tá ali, fazer a minha parte, bater minha meta, né? Tinha que bater minha meta, era 100 mil na época. Eu tinha que bater por mês. Então, tinha que correr muito atrás, viu? Com certeza. E aí, um dia que ele chegou e falou, eu falei, nossa, cadê as meninas? Ele falou, não, elas estão com a mãe. Eu falei, legal, vou conhecer a sua esposa. Tipo, achei que ela estava com a mãe, tipo, em outra loja. Ou tava vindo, eu lembro que eu fui até lá a porta e olhei, cadê? Nossa, vou conhecer a sua esposa. Eu já vendi bem pra ele, imagina pra mulher dele, cara. Pronto, e agora que eu bato minha meta... Eu só pensava em venda, queria bater minha meta, porque automaticamente eu... vendendo mais, eu ia ganhar mais. Ia proporcionar algo melhor para minhas filhas. Ia comprar uma roupinha melhor, porque eu queria isso, né? Comprar um sapato melhor, uma roupinha melhor, com um brinquedo das crianças, sabe? Um presente no Natal, ajudar nas despesas, na alimentação, né? Sempre fui muito preocupada com isso, né? Na época, ela estudava em colégio particular. Então, eu sempre fiz questão de ajudar na parte do colégio particular, do plano de saúde delas. Sempre fui muito preocupada com isso, sabe? Elas adoeciam muito nessa época. Tinham asma. Então, assim... O plano de saúde era essencial, não tinha para onde correr, sabe? Então, assim, ele cuidava da parte do aluguel, a mãe dele cuidava da parte da alimentação, eu cuidava da parte do plano, do colégio, entende? Mas eu queria que sobrasse um pouquinho para comprar uma roupinha para elas.
Então, o meu dever é esse, né? Enfim, e aí, quando eu percebi que ele falou, não, elas estão com a mãe, mas ela não tá aqui, eu sou separado. Falei, nossa, olha a vendedora, nossa, bem-vindo ao clube. Eu também falei, tipo, saiu sem pensar. Você fala, Aí até a Elaine falou assim, que deixa foi essa? que deixa? Foi Mas, assim, inconsciente. foi, de verdade, eu não... Mas antes disso, desses meses onde ele frequentava a loja, eu nunca olhei pra mão dele, nunca tive essa, sabe? Você estava interessada só em vender. Também não queria me relacionar com ninguém. Primeiro que eu tinha saído de um relacionamento recente, tinha 3 meses que eu tinha saído de um relacionamento, então eu tava meio, né, sei lá, ainda meio que sofrendo, né, porque você acostuma com a pessoa também ali. Com certeza. Então E é um 9 choque, anos, é um baque, meu Deus. é um baque muito grande. E aí, foi quando ele tipo, nossa, você é solteira? Então eu falei, então, tô recém-separada e tal. Aí, só que eu lembro de uma oração que eu fiz. Antes disso, eu fiz uma oração de cabeça baixa naquele mesmo dia. Eu estava assim num momento muito difícil, né? Passando esse pelo momento psicológico muito sofrido, né? Separação e tudo mais. Estava longe das minhas filhas, não podia ver elas todo, eu podia ver elas todo dia, mas era muito cansativo, não tinha recurso. Se eu fosse lá todo dia, nem sobrar dinheiro da minha passagem de me trabalhar. Então, teve uma oração que eu fiz, né? Já passando por esse processo, eu abaixei minha cabeça no balcão, tinha alta, assim, baixei minha cabeça, falei assim, Senhor, Deus, eu não quero mais ninguém para minha vida, mas se eu colocar alguém na minha vida, seja para mim, para somar junto comigo, para me fazer feliz. Deus, eu só quero ser feliz, Senhor Jesus. Eu fiz essa oração. Foi uma oração bem simples. Eu não quero mais sofrer, Deus. Eu não quero mais sofrer. Eu quero alguém para cuidar de mim e alguém que eu possa cuidar, que eu possa amar e alguém que possa me amar, de verdade. Meu, de verdade, não passou minutos. Eu levantei minha cabeça, eu tava terminando de orar, na verdade, a Elaine, Karina. Só aquela voz no fundo, Karina. Eu falei, oi, cliente. Ela que me alertava do cliente, né? Aí eu me posicionei, coloquei a mão pra trás. Tudo bem? Boa noite, seu Paulo. Falava pra ele, né? Aí foi quando eu perguntei das meninas e tal, foi quando ele falou, né? E aí eu esqueci da oração que eu tava fazendo ali naquele momento. Tipo, sabe quando dá um branco na tua cabeça? Parece que eu não tava. Tipo, parece que eu nem tinha acabado de orar. Tipo, eu nem pensei, tipo, né? Enfim, não pensei em nada. E ele realmente foi um enviado de Deus, um abençoado pra minha vida, né? E na hora, na verdade, eu não pensei, né, nisso, claro. Não pensei, não passou pela minha cabeça nada disso. Depois, com os anos, que eu vim pensar, que eu vim ter que eu lembrei dessa minha oração, né, conversando com Deus ali no meu devocional, eu vim lembrar dessa oração. Caramba, é verdade, propósito de Deus na minha vida. Sabe aquela oração que você fez, minha filha? Pois é, ele é a resposta da tua oração. Então, foi depois desse momento, dessa oração, que o relacionamento cliente e vendedora começou a sofrer uma alteração, começou a mudar. Foi. Mas nesse período também já tinha passado uns anos ali, né, em Martã. A loja também estava em período de também ia fechar, já tinha passado uns meses. Então, nesse período, a gente se conheceu, no dia que a gente que realmente, né, já mudou, mudou o olhar dele para mim, na verdade, o meu olhar para ele, né, nesse dia que ele me convidou para sair, na verdade, né? Nesse dia, ele me chamou para sair para, né, para conversar, para tomar um sorvete, e só que nesse dia ele a gente não ia sair esse dia para conversar, porque ele ia viajar, ele estava ali de passagem, só ele ia para o aeroporto dali. Ele falou assim: "Você não me liga, eu vou chegar terça-feira", isso foi no domingo, eu vou chegar terça-feira de viagem. Acho que da outra semana que ele ia para São Paulo, ele sempre viajou muito assim a trabalho, né? Ele é empresário, então ele tá o tempo todo em viagem, congressos, enfim. E aí eu falei, não sei, né? Fiquei meio assim. fazer de difícil, né? Me fiz de difícil. Mentira que eu é. Faz parte, Faz né? parte. E aí ele me deu o número dele, aí, beleza, ele foi embora e tarará, tarará. Eu vi que ele começou a me olhar com um olhar diferente, foi dali que me viu. Depois de tanto tempo ele ali, né, que eu vim, nesse dia que eu vim perceber, né, ele realmente estava com interesse em mim. Só que ele também estava me sondando, não sabia, né, que eu era separada, porque até então o nosso relacionamento era de cliente, muito respeitoso, tanto da parte dele como da minha parte também. Mas a menina falava, ele te olha muito, não sei o quê. Esse japonês aí, né? tá Esse japonês. Então ele chegou de viagem, as meninas depois, não sei não. Eu falei, não quero, não tô preparada para relacionamento, não quero ter contato com ninguém, ainda tô vivendo ainda, sabe, assim, um período ainda, sabe, sabe? Me conscientizando que realmente eu não era mais casada, enfim. Tava virando a chave lentamente, Lentamente, né? E aí ele chegou, eu falei, tá bom,
tem nada a perder, então eu vou lá. Liguei, e aí a gente foi pra Orla de Quaraci. Nossa, foi muito legal essa noite. A gente conversou muito sobre muitas coisas, sobre a vida dele. Ele me contou sobre a vida dele, sobre a história dele, né? Que ele não é paraense. Ele estava ali, fazia quantos anos que ele estava em Belém? Acho que não fazia 2 anos que ele estava em Belém. Caramba. Ele chegou, passou o primeiro ano ali, Chegou se com a estruturando, família. chegou com a família. E no ano seguinte ele separou. Então, assim, Caramba. para ele foi um choque, foi um trauma muito grande também. Então, ele me contou um Ele pouquinho. também estava naquele processo Também tava no de processo virando a tava. chave lentamente. Sim, Tipo, entendendo que realmente tinha acabado o relacionamento e que tinha que continuar a vida, exatamente. né, cara? Que legal. Então vocês meio que se ajudaram nesse Sim, processo, foi. né? Foi meio que Ele tava sofrendo muito nesse período que eu conheci ele. oferecendo o ombro amigo pro outro Sim. para poder superar esse momento, que é o seu marido hoje, né? Atual, 10 anos. Uhum. Ele era de que estado? Ele é de que Ele estado? é de Curitiba, né? Araucária, que é a região metropolitana de Curitiba. Que é o Paraná, Paraná, né? aham, sim. Então ele que já trouxe você para cá, Trouxe. ele voltou às raízes e trouxe você Isso. você junto, né? Mas depois de 6 anos, né? 6, 7 anos vivendo Vocês lá, moraram lá. em Belém, Construíram uma vida lá, construímos né? uma vida. Uhum. Ah, que bacana. Vocês têm um filhinho. Ele tem 2 meninas, né? Que são as meninas do primeiro relacionamento dele. Eu tenho as gêmeas e nós temos o Paulo Vinícius, de 8 anos. 2 anos depois, né? Que nós estávamos juntos, eu engravidei e tive o Paulo Vinícius. Que é o meu, o seu e os nossos. E o Que nosso. é o meu, Né? os seus e os nossos, né? A grande família, nós somos em 7, né? São 5 filhos. Todo mundo fala, meu Deus, tem 5 filhos? Tenho, são meus, eu criei, né? Tipo, a Luane tinha 1 ano e meio, a Marina tinha 13, então eu tomei eles como filhos, né? Então eu Sim. educo, eu ensino, o que eu não quero para as biológicas, eu não quero para elas também. Então, para mim, elas são filhas e sempre vão ser. Apesar de não ser de sangue biológica, mas o carinho, o afeto, né? Eu tenho por elas, é como se fossem minhas filhas. Você falou que a loja ela já estava quase fechando, né? Nesse período que você conheceu o seu marido, Já. né, o Paulo, Foi. a loja estava quase fechando. Mas aí, depois que fechou, você chegou a voltar para o mercado? Não voltei porque ele não deixou. Daí a gente engajou mesmo o namoro, né? Começamos a namorar no mesmo ano, passou 3 meses, ele me trouxe para Curitiba. Não, quero que você conheça a minha família, eu quero que a minha família conheça você. Na sequência tinha um casamento de uma prima dele, né, pra gente ir. Eu não tinha nem roupa, pra gente ter noção. Eu não tinha nem roupa pra ir no casamento, gente. Nem dinheiro pra comprar na época, né? Eu morria de vergonha de pedir, porque eu era muito orgulhosa dessa questão de pedir. Como eu me sustentava desde nova, então eu morria de vergonha de pedir. Eu, sei lá, emprestei na época da minha amiga um cartão pra comprar um vestido pra me poder ir nesse casamento. Eu morria de vergonha, porque ele poderia falar, não, eu te ajudo, mas eu Sim. tinha vergonha de pedir, entende? Aí a gente foi, daí eu vim pra cá, conheci, nunca tinha viajado de avião na vida. Foi a primeira vez que eu viajei de avião, foi pra Curitiba, né? Que foi pra conhecer a família dele, né? Foi muito bom, assim. Desde então, sempre me dei muito bem com todo mundo, né? Com eles. Tive alguns momentos, assim, de desentendimento. Não desentendimento, algumas coisas, assim, negativas da parte da minha sogra, que hoje em dia já me pediu perdão, porque elas tinham um pouco de preconceito comigo, né? Porque eu venho de família humilde. Família pobre, vamos falar o português bem claro, né? E tem a questão também de um preconceito idiota contra nortista, né? Contra Isso, paraense e tal. exatamente. Eu não era... Que é uma bobeira muito grande. Eu não era quem nenhuma tem... doutora, eu não era, né? Enfim, não tinha nenhuma profissão naquela época, eu era uma simples vendedora de shopping, vendedora de loja. Então, assim, e sendo que ele vem de família humilde também, só que ele, com o esforço dele, com a determinação dele, ele, né, hoje em dia é um grande empresário de sucesso. Já era, quando eu conheci ele, já era um empresário, né? Ele estava assim, ele começou do zero lá em Belém, né? Ele veio trabalhando de um lugar de Recife e foi para Belém ser empresário, né? Então ele estava começando a carreira dele de empresário ali, mas ele já estava ali em Belém um ano e pouco, então ele já estava, tipo, bem. Já estava... Né? Com bastante cliente, se ajustando, né? E já era um microempresário ali, né? Hoje em dia ele cresceu muito, graças a Deus, né? Tá bem diferente aí, né? Hoje em dia, graças a Deus. Mas como ficou esse espírito independente, né? Porque você já tinha essa independência que você buscava sempre o seu sustento e tal. E agora você estava dependendo do seu marido. Então. Legal. Só que eu conheço um pouco da vida para entender que esse espírito independente ele não consegue ficar adormecido. Ele vai te incitar de alguma forma a buscar um caminho. Até porque eu acho que a realização de qualquer pessoa está no ato dela produzir, dela fazer alguma coisa, dela se realizar naquilo
que está fazendo. No caso, quando você era vendedora, é quando vendia, batia meta e tal, uhul, Sim. né? Mas agora você não está vendendo, você está ali dependendo do seu marido, né? Sim. Tem pessoas que dependeram dos pais a vida toda e quando chega a depender do esposo, né, do cônjuge, É normal. normal, Comum. beleza. Sim. E para você, isso foi normal? Não foi normal, foi um choque também, assim, porque... E aí ele falou, não, aí, né, a loja já ia fechar, né? Já estava em transição para fechar, mas eu não queria sair, eu queria esperar fechar para poder sair. Ele falou, não, eu tenho uma viagem, eu quero que você vá conhecer minha família, daí eu precisei entregar o meu lugar. Com muita dor no meu coração, que eu era muito apegada ao meu emprego, eu gostava mesmo do que eu fazia, sabe? Então, chegava ali, eu fazia o meu melhor. Eu gostava de estar ali, trabalhando e tal. Daí ele falou, então você tem que tomar uma decisão, o que você quer para sua vida? Porque também, tipo, algumas viagens eu quero que você me acompanhe e tal, e depois a gente dá um jeito, não se preocupe em relação a isso, o dinheiro não era problema para ele, entende? E aí, eu falei, tá, vou entregar, só que aí, que fique bem claro que eu vou precisar trabalhar. Eu falei para ele, né? E eu gosto de trabalhar. Não vou, eu não gosto de depender de ninguém, deixei bem claro isso para ele. Então, tá bom, você quer trabalhar? Beleza, então vamos ver se a gente consegue montar uma loja. O que você quer trabalhar? Quer vender o quê? Ele falou. Então, assim, né? Ele me deu esse suporte depois que eu saí. Ah, eu tenho vontade de ter uma loja de roupa, bolsas, acessórios, multimarcas. Trabalhava em shopping, então eu conhecia as marcas, né? Conhecia Calvin Klein, Hollister, todas essas marcas aí, né? De roupas de marca. E aí, a gente foi para São Paulo, fez uma compra de roupas, bolsas, comprou uns acessórios. Ele foi comigo, alugamos um ponto. E ele montou a loja do zero para mim. Uma loja pequena, bairro, porém uma avenida movimentada, né? Assim, boa. E aí fiquei com a loja um período vendendo as roupas ali. E a loja ia se pagando. Eu só não tinha lucro, né? Uma loja nova. Era começo, né? Começo, não tinha. Na verdade, eu tinha experiência com venda, mas eu não era empresária. Então, eu caí de paraquedas ali. São duas coisas bem diferentes. Eu não sabia né? administrar. Então, todo o dinheiro que entrava, eu gastava. E quando era para comprar de novo mercadoria, não tinha, porque eu gastava. Eu era imatura nessa questão, né? As melhores bolsas iam ficando para mim, né? Melhores bolsas, melhores roupas. Então, eu não tinha maturidade para ser empresária. Desde então, eu era colaboradora, era empregada, né? Funcionária. Então, eu não sabia ter o meu próprio negócio naquela época. Então, não deu certo. Quebrou, fechou. E na sequência, a gente passou um tempinho, em sociedade com meu cunhado, a gente abriu uma panificadora. Passou um tempinho também, fechou. Então, assim, eu falo que não era pra ser, cara, porque assim, se fosse pra ser, tinha dado certo. Tanto que, tipo, o que deu certo na área que eu tô hoje? Na área. E como você migrou? Porque hoje você não vende itens. Não. Hoje você vende serviço. Serviço. Beleza. Aí você estava na área da moda de cama, né? Sim. Depois passou para a área de moda de vestir, no caso, aí sua loja mesmo que quebrou porque, por mais que você fosse uma boa vendedora, não era uma boa administradora. Isso, então são dois universos. Totalmente diferentes. Isso. Aí você migrou para a área da... só que daí eu engravidei nesse período da panificadora, né, que a gente estava pessoal, ela não engravidou da panificadora, tá? Não, nesse período que tinha a panificadora, foi quando eu engravidei. Daí eu parei de ir para a panificadora. Eu fazia um horário ali comercial no período da tarde, sabe? Na panificadora. Foi com o seu cunhado, né? Meu cunhado, com a minha irmã. Eu acho que ele lembra dessa parte. Ele gostaria de esquecer, mas acho que ele lembra dessa parte. Enfim, mas não tem como esquecer, faz parte da história, né? E aí foi quando aí eu comecei a ficar muito ausente, né? Um período assim que ele chegava em casa, eu não tava, ele falou, não vai dar certo. Aí falou, não queria. Aí ele falou assim, não dá mais certo você ficar, você quase não para em casa. Realmente, eu ia muito pra panificadora, né? Que eu queria trabalhar, eu queria me sentir útil, sabe? E aí eu fui. Aí a gente conversou, acabei parando, e na sequência a gente descobriu a gravidez em dezembro, né? 2014, descobri a gravidez. E aí eu parei de novo pra gestação, curti a gestação. Paulo Vinícius completou 1 ano, não voltei a trabalhar. Quando ele estava quase completando 2 anos, foi que realmente virou a chave ali para mim. Através de quem? De uma pessoa. De quem? Da minha manicure, que viu. Ela viu capacidade em mim. Ela viu que eu era capaz de fazer algumas coisas na área da beleza. Então, assim, uma coisa que eu jamais imaginei trabalhar na área da beleza. Eu achava a minha mão pesada. Eu não me sentia delicada. Eu nunca imaginei trabalhar. Então, assim, a minha manicure viu isso em mim.
tive essa capacidade de trabalhar com o público, de fazer o que eu faço hoje. E foi através dela. Ela foi a minha inspiração. Ela é esteticista, ela ia na minha casa fazer minha unha, ela falou, Karina, você já pensou em trabalhar com design de sobrancelha? Eu não. Não consigo tirar um pelo da minha sobrancelha. Você já pensou em trabalhar com depilação? Já pensou em trabalhar com extensão de cílios? Está super em alta, tal. Tem muita gente ministrando curso nessas áreas, cursos livres, né? Porque até então não tinha formação superior, nada, né? Assim, também nem precisava para essa área, só era cursos livres mesmo. Cursos técnicos, Cursos né? técnicos, Isso aí, então, foi de um dia o meu curso, 12 horas. Hoje em dia, um curso de micro leva 2 dias, tem pessoas que ministram curso até de uma semana. Então, assim, foi ela que viu, entrei na área por conta dela, por insistência dela. Aí ela foi na minha casa na outra semana fazer minha unha. E aí, tu já viu o curso? Falei, não, mulher, vai lá, tá aqui, olha. Colocou no meu celular o número da professora, de todo do pessoal que ministrava o curso, extensão de cílio, design de sobrancelha, micropigmentação. Caramba, E que foi, legal. ela, não, Karina, vai. Meu, foi Deus, total, assim, ali, sabe? Tipo, ei, acorda. Eu tô te mostrando o caminho, tô aqui usando essa pessoa. Então, ela foi canal de bênção na minha vida para que eu estivesse aqui hoje, nessa área que eu estou. Fazer 7 anos que eu já estou nessa área. Para você ver o perigo de uma autoimagem distorcida, né? Você diz Sim, eu assim, me sentia eu, capaz, de jeito nenhum. eu não me sentia capaz, as minhas mãos eu via como se fossem pesadas, Pesadas, eu não conseguiria. Eu não me via naquela profissão ali, de profissão delicada, entende? Eu só me via como vendedora, eu só sei vender. Eu cheguei a falar assim, nossa, eu vou ser a minha vida, eu vou vender a vida inteira, eu vou trabalhar com vendas a vida inteira. Eu trabalho com vendas hoje em dia, mas é de forma Não, diferente, né? Como claro, você de venda falou. de serviços. Não, Mas eu mas não me via trabalhando assim. Eu não me via trabalhando para mim mesma, eu me via trabalhando sempre para outras sempre pessoas. usou. É tudo uma questão de mentalidade, é tudo uma questão de crença, né? Por exemplo, a forma como você se via, a gente pode até colocar nesse universo aí muito popular hoje em dia do bloqueio, né? Você Sim, tinha um tinha muitos bloqueio com bloqueios. relação ao seu próprio potencial para uma Sim, área, porque você se exatamente. via incapaz, Incapaz. de mão pesada e não sei o que tal. É até bom a gente bater um pouco nessa tecla, né? Porque de repente tem pessoas aí com potenciais extraordinários É. e que não ousam, E se sabotam, né? isso, Eu se me sabotam, auto-sabotava. isso, não acreditam no seu próprio potencial, não Exatamente. entendem que elas podem ter sucesso naquilo que elas se propôs. Sim, Claro que vai precisar de um processo, né, claro. de um aprendizado, de uma evolução, ou Sim. do contrário, as coisas de fato É, não e tem acontecem. muitas pessoas que falam assim: "Nossa, mas você tem o dom". Eu falei: "Eu não tenho dom. Eu tive muita dificuldade, mas eu estudei muito, eu treinei muito". Então, assim, como eu me identifiquei com a área, de verdade, eu Sim, amei fazer. Nossa, o curso, primeiro curso, eu já comecei errado, na verdade, eu fiz o curso de micropigmentação, que o certo é fazer de design primeiro, que é o de sim. desenho, né? Desenhar a sobrancelha, depois o procedimento, que é de micro. Eu fiz ao contrário, mas eu me saí tão bem no curso, cara, eu me apaixonei com o resultado ali, da minha primeira modelo. Então, assim, eu não tive dificuldade naquele momento. Depois, assim, que eu não estava diante da minha professora, porque até então ela estava ali comigo, né? No meu lado, pegando na minha mão e me instruindo como fazer o procedimento na hora do treino ali, no curso. O curso foi de 12 horas. Então, a partir do momento que eu saí daquele ambiente, fui realmente atender sozinha, que eu senti dificuldade. Eu errava, enfim, foi muito difícil para mim. Eu não me considero que eu tenho dom, eu considero que eu treinei muito, eu estudei muito para chegar onde eu cheguei hoje, em questão de resultado. Então, se eu tenho sucesso nos meus resultados hoje, é porque eu busquei, eu passei pelo processo de clientes insatisfeita, eu passei pelo processo de clientes reclamando, passei por todos os processos ao longo desses 7 anos para chegar onde eu estou hoje. Eu trabalhei, ralei muito para isso, para construir, né, a questão dos meus trabalhos cicatrizados de qualidade, entendeu? Então, assim, foi todo um processo. Você falou assim, eu não tinha o dom. Só que tem uma coisa mais importante do que o dom, que é Hum. o potencial. Sim, É o exatamente. E o potencial. querer, né? Fazer Isso. acontecer. O potencial. Eu sou criacionista, eu acredito na criação, né? Sim, Que viemos de Deus, e o potencial que todo ser humano tem é o potencial que veio do próprio Deus. sim, Né? E nós somos um depósito de potencial de Deus. sim. Então, se a gente se predispor numa direção, obviamente, tem pessoas que têm mais facilidade, outras não. Mas o que vai determinar aqui é justamente o foco, é a É, determinação. Aí você falou uma coisa que eu até queria massificar um pouco mais. Por exemplo, você falou, eu me apaixonei
pelo resultado. Sim, Um detalhe, na venda você estava focada na meta para ganhar grana sim, porque era grana. Só que agora você falou, não, eu me apaixonei pelo resultado da minha cliente. Eu acho que esse é sim. o X da questão. É o propósito, né? Hoje em dia, eu falo assim, voltando aqui a falar de dons, eu não tinha um dom, mas eu tinha esse dom de realizar o procedimento. Eu estudei, me capacitei para isso. Mas eu tinha os talentos naturais que Deus me deu, comunicação, né? Eu sabia me comunicar, sabia conversar, então isso me ajudou muito. E hoje em dia eu falo assim, o pessoal fala assim, você sente prazer em fazer o que você faz? Eu falei, sim, eu amo o que eu faço. Porque eu realizo com amor, com dedicação, eu não entrego sobrancelhas, eu não entrego lábios, eu entrego amor, eu entrego autoestima. Então, eu não vendo isso, eu vendo autoestima, amor próprio, e ver a cliente satisfeita, feliz ali com o resultado do procedimento, para mim, não tem dinheiro que pague. Eu sempre falo, né? O dinheiro é uma consequência daquilo que eu realizo com amor, com prazer. E eu levo isso para minha cliente, essa autoestima, né, através do meu trabalho. É como se eu não trabalhasse, sabe? E às vezes eu falo assim, meu Deus, às vezes o dinheiro para mim é, sabe? Mas assim, ver aquela felicidade, aquele sorriso, aquela autoestima de novo, de volta no rosto dela, não tem preço. Porque chega para mim muitas pessoas abatidas, pessoas depressivas, pessoas que, sei lá, que vê ali aquele procedimento como a realização de um sonho. É meu sonho fazer isso aqui. Meu, imagina a responsabilidade sua de pegar e fazer um procedimento desse que vai ficar ali, né, um ano e meio no rosto da pessoa. Imagina você, né? Ao invés de aumentar a autoestima, você vai baixar, fazer um procedimento ruim. Então, eu sempre tive muita preocupação em me capacitar, em estudar, né? E buscar sempre me estar envolvida, assim, nas técnicas novas, não só técnica, como produtos também. Sempre me preocupei muito com produtos de qualidade, com a Anvisa, né? Que é muito importante na nossa área, para entregar um trabalho de excelência para minha cliente. Minha preocupação hoje é essa. Eu até postei no meu Instagram esses dias o que é sucesso para você. Sucesso para mim são os meus resultados. Os resultados, né, que eu tenho hoje em dia com os meus procedimentos. Sucesso para mim é um feedback positivo da minha cliente, né? Poxa, Karina, eu amei seu procedimento, eu amei estar com você, eu amei a conversa, eu amei o procedimento, tô me sentindo bem, tô me sentindo feliz, eu tô adorando me olhar no espelho. Isso é sucesso. Entende? Também, né? As pessoas têm várias maneiras, né? De tem várias maneiras de sucesso, né? Eu tô falando na área profissional, né? Você falou, você fez uma fala agora e eu lembrei do Danilo Gentili. Ele fala assim que sucesso é você fazer o que gosta. Sim. Porque se você fazer o que gosta, você não trabalha nunca. É exatamente isso. Porque Você, eu não cansa, né? você não trabalha nunca, porque você está no seu ambiente, você está no seu lugar. E com relação a isso, Karina, eu digo assim, eu amo palestrar, eu amo falar para as pessoas e tal. Sim, Eu posso estar batido como eu estiver, mas se eu for no local e eu falar para as pessoas sim. e depois Motivar. ver o brilho no olho das pessoas e tudo, isso seja na ocasião da igreja ou Sim, não, cara, eu volto com uma energia, com uma força, sim. renovado, porque É o que é, é, você gosta de fazer. é como eu penso, é o pássaro voando, é o peixe nadando. Quando você encontra o seu ambiente natural, Sim, o crescimento ele nunca é forçado, né? sim. Claro que passa pelo processo de trabalho, de esforço, mas isso tudo se torna em prazer. É, É quando você consegue esse feedback, que você disse, positivo, né? sim. Ó. Tanto que, ó, eu construí uma carreira lá em Belém, né? Na minha área profissional, como micropigmentadora. Estava crescendo muito, me destacando lá no Pará. E aí nós fizemos essa mudança para Londrina. É Então, que assim, foi. aqui foi do zero. Foi tipo tudo de novo. Comecei do zero, tipo, ninguém conhecia a Karina Reis aqui. Apesar de eu ser bem conhecida lá na minha cidade, no litoral, que hoje em dia eu ainda retorno lá algumas vezes no ano, uma, duas vezes no ano, depende da agenda. Mas assim, é sempre uma loucura. Mas aqui a Karina era anônima. Em Londrina, ninguém conhecia a Karina Reis. E aí, como é que eu vou fazer para me começar do zero? Então, Recomeçar, né? eu poderia ter desistido. Sim. Meu marido me dava amparo financeiro. Então, se eu não quisesse voltar, se eu não quisesse trabalhar na minha área, eu poderia ficar de boa, tranquila, porque ele me dava esse suporte financeiro, entende? Só que assim, como eu amo muito isso, é a minha área, fazer o que eu faço, Deus me deu um gás assim,
e foi colocando pessoas na minha vida aqui em Londrina, para me auxiliando, me ajudando nesse meu processo de, né, Recomeço, né? recomeço. Foi fácil? Não foi. Teve um momento que eu chorava, que eu perguntava para Deus, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E Deus sempre veio com uma luz, com pessoas me ajudando, sabe? Colocando pessoas para entrar em contato. Eu entrava em contato com as pessoas, oferecendo meus serviços. Então, assim, eu cheguei, mesmo já ganhando bem, né? Lá naquela época, já tendo meu próprio espaço, aqui eu não tinha espaço. Aqui eu estava começando do zero. Então, eu baixei de novo. Eu tive a humildade de pedir emprego em clínicas de estética para me auxiliar micropigmentadoras. Para você começar a conhecer o mercado. Aqui. E para me inserir no mercado. Eu cheguei a pedir emprego. Inclusive, eu pedi emprego para uma dona de uma clínica bem conhecida aqui em Londrina. Depois de 2 anos que eu pedi emprego para ela me chamou para ser palestrante do evento dela. 2 anos depois. Que legal, uma virada, né? Foi uma virada. E em 2 anos, ou seja, em 2 anos, eu consegui me reestruturar aqui em Londrina, ter meu espaço, tanto que eu tenho meu espaço em 6 meses. Graças a Deus, eu consegui montar o meu espaço aqui em Londrina, que é o espaço Carina Reis Clinic Academy, em parceria com outras parceiras, né, com a minha irmã, com a Laiana, que está com a gente já há um ano e pouquinho também. Então, nós trabalhamos juntas nessa parte de embelezamento corporal, facial, enfim. E aí, foi assim, desse jeito, né? E eu até perdi agora o raciocínio, né? O fio da meada. O fio da meada, que fala, né? E é isso, mas assim, foi um processo e graças a Deus hoje em dia também tenho minhas clientes, tenho minha carteira de clientes. Não tá fácil, eu falo assim, não tá fácil para ninguém. Eu ouço muitas pessoas falarem, tá muito difícil com o mercado. Mas, gente, a gente tem que correr atrás, tem que, né, saber cativar o cliente, saber conversar, tem que estar constante ali nas nossas redes sociais, postando seus serviços. Então, isso e todo um acaba... trabalho, né? É todo um trabalho. Então, é todo o querer, você querer. Quem não é visto não é lembrado. Eu sempre falo isso, né? Tem que estar presente ali. Eu vou só eu vi que você, por várias vezes, você citou o nome de Deus, você mencionou, né? Sim. E eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o espaço, assim, que Deus ocupa na tua vida? Porque você falou até que orou, né? No momento que você conheceu o seu esposo. Qual o reconhecimento que você tem da figura de Jesus Cristo na sua vida, não só ao longo da sua história, mas hoje, porque tem muitas pessoas que em momentos de dificuldade, como foi o momento que você estava na loja, tudo, que recorre a Deus e tal, mas quando as coisas acontecem, a pessoa acaba se afastando, a pessoa acaba não reconhecendo mais que Deus esteve presente ali nos momentos mais difíceis. Aí a minha pergunta seria, como é que você vê Jesus Cristo hoje, nesse contexto que você está vivendo? Assim, o que é Jesus para você? É tudo na minha vida, né? Sem ele nem estaria aqui, assim, como eu falei para você. Inclusive, meu esposo atual, ele tem papel fundamental nessa minha caminhada com Jesus. Na época que eu conheci ele, eu era sem religiosidade, tá? Eu não frequentava a igreja. Ia bem pouco, assim, quando eu ia, tipo, era uma coisa fria, sabe? Monótona, tipo, não tinha intimidade, não tinha nada. Então, assim, quando eu conheci ele começou a me convidar para ir para a igreja, ter essa constância de ir nas quartas, nas sextas, no domingo. Então, assim, ele era muito frequente na igreja, né? Então, mas ele estava novo também na caminhada. E eu sempre aceitei, vamos e tal, apesar de eu ser católica, né? Mas não é sobre isso, é sobre Jesus que a gente está falando aqui. E fui, né? Então, foi quando eu realmente comecei a me aproximar mais de Deus, porque eu era afastada total. Eu orava ali, mas era uma forma muito fria, mas nesse dia eu orei com muita verdade. Eu chorei até na minha oração, né? Eu falava que eu rezava. E aí, eu comecei a frequentar a igreja aí com ele e fui me aproximando. Logo na sequência, me batizei grávida do Paulo Vinícius. E eu fui construindo essa intimidade com Deus, com Jesus Cristo. Eu sempre acreditei, sempre tive muita fé, né? Tanto que antes de eu realmente frequentar a igreja, de me batizar, de aceitar Jesus como meu, né, Salvador, meu único Salvador, eu andava à toa, sabe?
Mas como eu te falo, Deus já tinha um propósito para minha vida, muito grande, né? De colocar o Paulo na minha vida, assim, vou resgatar essa minha filha ali, essa ovelha perdida. Vou usar uma Então, estratégia aqui, né? exatamente, a estratégia de Deus foi essa, de colocar o Paulo na minha vida para me trazer para perto dele. Porque ele sabe, ele sabia já do meu coração, Deus me conhece, né? O nosso interior, o nosso coração. Então, no fundo, ele sabia que eu queria ficar perto dele, mas eu não tinha força para ir buscar ele, eu não buscava muito de Deus. Vim passar a buscar mais de Deus, realmente ter essa constância de buscar, escutar a palavra, ler a Bíblia, quando eu conheci meu marido Você tem, atual. você tem, você tem esse hábito de ler a Tenho. Bíblia? Tenho o hábito de ler a Bíblia, mas eu não tinha. Mesmo de alguns anos para cá, eu já era convertida, frequentava a igreja, mas eu era fria. Entende? Eu não entrava por aqui, a palavra no domingo saía por aqui. Eu não ia buscar. Não, escutei a palavra no domingo, Não agora eu tinha vou um contato estudar. pessoal Não com tinha o Deus, não tinha contato. uma Então, assim, de experiência. pouco tempo para cá, 1 ano e meio para cá, que eu realmente eu tomei, que virou essa chave na parte espiritual, né? Que realmente eu precisava buscar mais de Deus para mim. Eu estava adoecendo psicologicamente, né? Situações familiares, coisas do dia a dia, coisas internas, traumas, enfim, da infância, como eu falei, né? Que eu nem sabia que eu Bloqueio. tinha, bloqueios de inferioridade, em alguns lugares eu me sentia inferior, eu tinha baixa autoestima, e quando eu falo isso, o pessoal, nossa, você tem baixa autoestima? Tinha, sofria com baixa autoestima, não me sentia bonita, me sentia feia, não me sentia pertencente de certos ambientes. Então assim, eu fui descobrindo depois eu vim descobrindo essa minha identidade em Deus. Cara, eu não preciso eu não preciso que as pessoas me aceitem. Eu tenho que pensar que Jesus me ama, que eu sou importante para Deus, e isso basta. Eu sou uma filha de Deus, eu sou filha amada e querida do Senhor. Então, independente se fulano ou ciclano gosta de mim ou não, independente, o que importa é o que Deus pensa de mim, o que importa é que Deus me ama. Então, de verdade, não tem 2 anos que eu realmente consegui a perceber isso, a minha identidade em Jesus, sabe? E saber que eu tenho um pai, que eu sou amada, que eu sou querida, que eu sou acolhida, sabe? Nesse sentido espiritual, sabe? Em tudo, em relação a tudo na minha vida. Então, esses bloqueios foram acabando. Eu tinha crises de ciúme, tudo isso, assim, me afetava por conta de muitas coisas, de não saber da minha identidade em Cristo. Depois que eu descobri isso, de ter realmente essa constância, de fazer as minhas orações de forma correta, eu falo assim, né? Ter meu devocional, ter tempo de qualidade com Deus, porque eu falo, gente, eu arrumava tempo para tudo. A minha vida era uma loucura, eu não tinha tempo para nada. Vivia correndo, viajando, me importava muito de estar sempre nos cursos. Cheguei a viajar 3 vezes em menos de 2 meses, assim, uma viagem atrás da outra, correndo atrás de diploma, de cursos, de conhecimento. Tá errado? Não tá. Mas eu não me preocupava com a parte espiritual, com a minha espiritualidade, entende? Eu me preocupava em querer buscar conhecimento, tipo, na minha área profissional. Mas e aí a Karina interna, estava feliz? Não estava. Eu estava cheia de conhecimento, de muita informação, né, na área profissional, mas o meu espírito, a minha alma estava vazia. Eu não estava preenchida, alguma coisa me faltava, eu não estava feliz 100%. Estava ganhando premiação em palco, estava sendo vista, né, sendo homenageada em eventos, sendo chamada para demonstrar técnica em eventos, mas aquilo para mim, eu descobri que não, sabe, não era aquilo assim. É legal? É, mas eu tinha um vazio dentro de mim, porque eu não sabia da minha real identidade, né? É aquela coisa, né? O ser humano, ele tem um vazio do tamanho de Deus dentro de Era Deus, si. exatamente. Só que ele tenta preencher esse vazio com É, qualquer outra coisa. exatamente. E não importa o tamanho da coisa que ele tente colocar para preencher esse vazio, nunca vai conseguir. Não, exatamente. Porque é o tamanho de Deus. E qual é o tamanho de Deus? É infinito. Deus é tremendo, é grandioso. Então, não importa se você coloque viagens, premiações, Uhum, amizades, sim, relacionamento com pessoas. Se você tentar preencher esse vazio que é do tamanho de Deus, você nunca vai conseguir. Porque tudo vai ser pequeno demais, era exatamente o que né? estava acontecendo comigo. Chegou ao ponto de eu não cuidar mais dos meus filhos. Chegou ao ponto, eu estava tão focada em trabalho, em querer eu queria ser reconhecida. Essa é a palavra, pelo meu trabalho. Entende? Eu achava que o sucesso é eu subir no palco, palestrar, demonstrar a minha técnica. Quando eu tive esse êxito, tive essa experiência, eu vi que não era aquilo. Eu falo, cara, não é isso. Eu estou perdendo meu bem mais precioso, meu projeto principal. Esse aqui é meu segundo plano. Meu primeiro projeto é a minha família. Então, assim, foi preciso Deus dar um chacoalhão em mim, né?
afastar minha mãe um pouquinho para eu poder, tipo, porque a minha mãe tomava conta de tudo para mim, ela, meu braço direito, esquerdo, minhas pernas, então assim, eu não me preocupava com nada de casa, eu entregava total, então assim, eu estava entregando meu bem mais precioso na mão da minha mãe, só que não era ela que tinha que cuidar, não era obrigação dela, era minha obrigação de cuidar, é minha Ela poderia família. ser um suporte apenas, mas não ser Eu a... entregava total, chegou ao ponto dela quase enlouquecer, surtar, porque era muita coisa, eu entendo ela hoje em dia, entende? Então assim, foi preciso acontecer essas situações para que eu tomasse a rédea da minha vida, da minha casa, da minha família, que é o meu projeto principal, só que eu estava perdendo isso. Meus filhos estavam cada vez mais rebeldes, se afastando, e meu marido constantemente de discussões, brigas, porque eu só queria estar viajando, só queria estar fazendo curso, só queria estar querendo ganhar dinheiro, e eu ganhei muito dinheiro. Ganho hoje em dia com a minha área, me proporciona isso, né? Eu tenho uma liberdade geográfica de realmente né, tá indo em qualquer lugar, qualquer dia, sempre, por conta do meu trabalho, mas isso me prejudicou um pouco na minha área familiar. Então, e internamente também, eu queria buscar muito reconhecimento, mas eu estava deixando falhar ali, minha família, meu projeto principal, entende? Então começou a vir um vazio dentro de mim muito grande. Não estava satisfeito, uma família linda, maravilhosa, um esposo abençoado, filhos lindos, abençoados, uma família perfeita, né? Mas tinha um vazio. Meu trabalho estava crescendo, sendo vista, sendo reconhecida, famosa, como o pessoal fala, né? Que na minha cidade o pessoal usa muito esse termo. Ah, chegou a famosinha da sobrancelha, a mascareira, que me chama de careira também lá, né? Enfim. Mas o produto é bom mesmo, o serviço é bom. Enfim, isso aí chegou um momento que eu falei, cara, não é isso. Foi quando eu realmente comecei a buscar mais de Deus, me ajoelhar, clamar, orar, jejuar. Não tinha o hábito de jejuar, nem sabia como era que fazia jejum. Buscar mais de Deus, né? Me purificar ali para me ajoelhar, por isso o jejum que eu falo, né? E buscar mais de Deus. E realmente comecei a ter esses hábitos. E muita coisa começou a mudar dentro de mim. Óbvio que eu não sou perfeita, eu sou um ser humano, eu sou falha, eu sou fraca, eu Tá, sou pecadora, eu não estou aqui, né, tá para no ser processo. perfeito. Eu acho que todo ser humano sobre essa terra está naquele que Sim, se aproxima de Deus, está nesse processo de melhoria. Mas eu acho que o grande X da questão aqui é essa percepção da necessidade de Deus. É o que sim, exatamente. pouquíssimas pessoas têm. Tem pessoas que estão aí à míngua, como dizem, né, no relacionamento, e não tem esse start, Sim, né? Não tem uhum. esse momento de peraí, Mas aí é que tá, né? aí é que tá. Eu precisei frequentar alguns ambientes para ter o contato e para ver realmente, opa, é verdade, é isso que está faltando. Deus, você buscar, você clamar, você ir atrás. Deus sempre esteve presente, né? Você que se afastou de Deus. E para quem pensa que vou buscar em Deus, então vou me afastar das minhas coisas, não. Não, não. Buscar em Deus não significa você abrir mão dos seus sonhos. Não, Na verdade, é interessante o que a Bíblia diz, assim, que, por exemplo, entrega os teus caminhos sim, ao Senhor. Não é sai dos teus caminhos, é. entrega os teus caminhos e deixa que no processo, aquilo que está no teu É, caminho, eu vou tratando, né? é, Você vai vendo que coisas que você dava um grande valor não é, merecia aquele valor que sim, você dava, coisas que exatamente. você deixava em segundo plano, como era o caso da sua família, Sim. você não deveria fazer. Então, é como se os seus olhos fossem clarificados e você começa a se Tirou uma ver venda, tirou, mas porque eu começa, comecei a clamar, comecei a buscar mais de Deus. começa a ver corretamente, né? Começa a ver pelo ângulo Sim, certo. e eu falo assim, tipo, Deus não deixa faltar, Deus não falha assim, sabe? Eu falo que, é, eu falei assim, Deus permitiu que eu passasse por um período de seca, na verdade, né, na minha área profissional, para eu realmente ficar mais em casa. Aí ele disse, cara, você tem que dar uma atenção aqui, ó, você tá totalmente focado. Chegou um momento que eu tava tão assim, focada no trabalho, que qualquer coisa em casa me estressava, que eu não queria estar ali em casa, porque não tinha cliente. Eu falava, cara, não tem cliente na minha agenda hoje, o que eu vou fazer em casa? Eu ficava assim, ó, ficava louca, ficava estressada. Eu descontava a minha insatisfação de não ter cliente naquele dia em todos os meus filhos. Ficava estressada, eu Frustração, gritava. né? É uma frustração para mim ficar em casa, eu não em casa, eu não me sentia útil em casa. Hoje em dia é totalmente diferente, eu amo ficar em casa. Hoje em dia eu organizo meu tempo tão organizadinho que não falta tempo. É tudo tão organizado, tão bem administrado nessa parte. Hoje em dia eu passo mais tempo em casa do que fora. Entende? Eu comentei também com as crianças hoje em dia, eu faço questão de passar mais tempo na minha casa. Eu sinto prazer em cozinhar, coisa que eu não sentia. Eu falava, não gosto de cozinhar.
não gosto de lavar roupa, eu não gosto de limpar meu quarto, meu banheiro, lavar banheiro. Não, porque eu não fazia realmente, né? Era tudo nas costas da minha mãe. Ou isso, essas tarefas que são importantes, né, poderia significar para ti ah, como se fosse, é, não sei, uma humilhação, você se É isso, sentia eu não me sentia, como é que eu posso falar a palavra? Eu não me sentia valorizado ao fazer valorizada. isso. Isso, exatamente. Então, assim, nossa, eu sou muito grata, assim, pelas pessoas que também Deus colocou na minha vida nessa área espiritual, assim, para me ajudar, para me auxiliar, para me ir além, né? Para me realmente crescer nessa parte espiritual, Para corpo, você alma, ter a parte espírito. que estava faltando, né? Isso, exatamente, para mim entender. Mas eu vou falar, eu chorei muito assim aos pés do Senhor. Eu falei assim: Deus, por favor, eu não quero mais ser assim. Deus, eu quero mudar, eu não aceito ser assim. Falei mesmo, Deus, eu não quero mais ser, eu não quero tratar mais meus filhos assim. Eu não muda meu caráter, minha personalidade, me quebra de novo, se possível for, me faça um vaso novo. Como um Essa era a minha vaso na oração. mão do Era oleiro, né? exatamente a minha oração. Eu chorava, eu falei, Deus, por várias vezes eu falei, Deus, eu quero mudança, eu não aceito mais, eu não aceito ser desse jeito, eu não aceito tratar minha família, me tratar com amor, com carinho desse jeito. E desde então eu tenho evoluído, né? Acredito que eu tenho evoluído bastante nessa questão de ter mais autocontrole, sabe? Tentar. Eu atrapalhava muitas palavras, falava muitas besteiras, chamava muito palavrão. Então, assim, na hora da raiva, do descontrole emocional, então tudo isso Deus tem trabalhado em mim. Tenho muito que melhorar, como eu falei, né? Como todo mundo. Como todo mundo, mas assim, tô no processo ainda, né? É como se eu tivesse me convertido há pouco tempo, porque mesmo tendo já, tô 10 anos com meu esposo, todo esse tempo nessa caminhada, mas assim, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Então, assim, de 1 ano e meio para cá, eu amadureci muito em relação a Cristo, né? A intimidade com Deus. Eu cresci tanto ao ponto de não querer só para mim, ao ponto de guardar para mim o que eu aprendo na Bíblia, o que eu aprendo com os meus devocionais, com as minhas orações. Que Deus fala com a gente, né? Através da Bíblia, Com certeza. através de objetos, através de pessoas, enfim, através de tudo. Então, hoje em dia eu passo isso para as pessoas eu compartilho a palavra, né? No meu Instagram, eu compartilho, eu tenho uma lista de transmissão, não sei se, acho que a Tati tá, e as pessoas me pedem para compartilhar. E sempre Deus, assim, eu peço para Deus, né? Que eu seja um canal de bênção, assim como as outras pessoas, né? Foram canal de bênção na minha vida e são até hoje. Eu também quero ser canal de bênção para as pessoas. Eu quero poder. Então, assim, hoje em dia eu tenho esse grupo, é pequeno, uma lista, não é nem um grupo, porque as pessoas não gostam de grupo hoje em dia, é uma lista de transmissão. Daí eu passo o devocional, passo uma mensagem, às vezes um louvor, palavras de afirmações. Então, isso também me ajuda e ajuda outras pessoas também. São poucas pessoas, mas eu creio que tudo é um propósito, né? Vai aos Eu poucos. acho que esse é o ponto, Karina. Eu acho que quando a gente está cheio de Deus, quando Deus verdadeiramente está fazendo uma transformação positiva. Claro, Deus só vai fazer transformações Sim, positivas naqueles que abrem o seu coração para Ele, né? sim, Mas eu acho que o ponto é esse. Quando você quer que outros participem daquilo e sim, sinta aquela sim, transformação que você está vivendo, sim, que é a evangelização, né? É quando exatamente. você leva Deus para outras vidas. Porque um dia alguém trouxe Deus para a Sim, sua vida. sim, E até um exercício de gratidão. E exatamente. detalhe, a Bíblia diz assim que é melhor dar do que receber. Isso é interessante, porque é justamente nesse ato de dar, de levar a palavra, de levar Jesus, que você vai crescer, né? Que você vai melhorar ainda mais. Por exemplo, a gente verdadeiramente aprende quando a gente ensina. Exatamente. É, É, exatamente. é interessante você, uma árvore, ela passa a ter novas árvores, ela passa a continuar ali a sua espécie, a partir do momento que ela libera a semente para o solo. Sim. Né? Isso é muito. É o ID, né? É o Então, id. é isso. Hoje em dia eu falo muito para Deus, da tua vontade, me capacita, porque eu tenho muita vontade, assim, sabe? De ir além. Evangelizar mesmo, sabe? Alcançar mais vida, assim como eu fui alcançada, né? E aí, sabe, quando você lê aquela mensagem, fala, meu, vem aquela pessoa na frente, essa pessoa precisa ver isso, essa pessoa precisa ouvir isso. Ou tô escutando louvor, essa pessoa. Nossa, Deus, né? Essa pessoa coloca, tem na tua mente, manda pra pessoa. Aí a pessoa manda aquele feedback que eu estava Do céu, meu precisando Deus, eu ver. precisava ler isso, cara. Falei, para a glória de Deus, para a honra e glória de Deus, não a minha, porque eu fiz só um canal. Deus me usou, porque veio na hora aquela pessoa, às vezes nem manda na lista de transmissão, manda exatamente só para a pessoa, porque veio na hora da minha mente.
E se eu não saber da vida da pessoa, eu não sei da intimidade da pessoa. E hoje você Entende? congrega numa igreja, você tem um pastor. Congrego numa igreja. Eu vou- Na verdade, eu vou falar a verdade, eu estou fazendo uma transição, né? Me congreguei durante quase 3 anos em uma igreja, agora eu estou partindo para outra. Ainda não fui apresentada, inclusive, nessa igreja, porque realmente eu tenho faltado por questões de algumas viagens, uma perto da outra. Então, geralmente eu chego no domingo e fica tarde para ir, eu chego em cima da hora, eu não consigo ir, mas estou me congregando na Assembleia de Deus. eu vou falar com o seu pastor para ele incluir nas células. É Pronto, verdade. vou falar com o seu pastor para ele incluir nas É células. verdade, preciso, na verdade, porque não pode esfriar, né? Então a gente tem que estar sempre, eu sei disso, em constante evolução e querendo buscar. E na verdade tem que ter alguém também com a gente, sabia? Assim, auxiliando, eh, dando, né, esse apoio, tipo, meu marido lá em casa, eu e ele, né? A gente, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos levar as crianças, e assim vai, né? Que a gente também leva as crianças, bem resistente algumas, mas a gente está tentando, né? É porque é Fazendo aquela nossa questão, parte. Karina, ninguém sabe tudo. E é justamente nessa correlação que você aprende aquilo que você não sabe, né? É. Tipo, é muito ruim quando você se acha autossuficiente, então você isola outras pessoas. Na verdade, É, você se priva, em nome de uma autossuficiência, de aprender coisas valiosas que você poderia aprender com outras pessoas, simplesmente porque você se acha é, autossuficiente, né? Então, eu acho que o ponto aqui é eu não sou adepto daquele lance, sou crente, mas eu não vou em igreja, não tenho um pastor. Eu acho que isso não funciona. não, Eu acho que tem que você ir. precisa ter um Precisa ter pastor, um uma pastor, liderança. precisa sim, com certeza, sem sombra de dúvida. É muito importante para a sua vida espiritual, né? Para o seu crescimento ali em Cristo. Não dá para você caminhar sem um líder, né? E o É nosso verdade, líder maior é Deus. com Então, ele certeza. É o bom capacitou pastor. pessoas aqui na Terra para fazer esse trabalho do ID, do evangelizar. Então, deixou pessoas para nos auxiliar, nos ajudar nessa questão, né, espiritual. Então, eu acho muito importante, sim, você ter um acompanhamento com o pastor, você ir escutar a palavra, ir na igreja, ouvir a palavra de Deus, para mim, é surreal. E aos domingos a igreja, para mim, é maravilhoso. E também, lógico, durante a semana também, né? Eu sei que durante a semana é cansativo, mas se a gente fizer um esforcinho, a gente consegue sim. Tudo é com esforço nessa vida. Eu, Claro, a gente tinha combinado, né, uma, uma hora, né, de verdade, já tá indo podcast. para duas. Eu olhei agora de caramba, deve ter passado uns 30 minutos já. Aí eu fui verificar aqui e já vai passar 2 horas, É né, Karina? verdade. E tem muita coisa ainda para Nossa, ser conversada. bastante. Mas aí a gente vai combinar uma outra vez. Sim, A gente combina uma outra vez, um outro bate-papo. com Eu tenho certeza. certeza que Tem como muitos esse, assuntos para abordar, né, para conversar e é isso. Vai fluindo aqui de forma leve, espontânea, natural. né, natural. E é isso, gente. Não precisa querer ser, mostrar uma coisa que não é. É isso, ser natural, é, ser precisa ser natural, tá, tem a palavra na ponta da minha língua, mas não consigo falar. Ser você mesmo. Autêntico, Ser ser você você mesmo. e ponto. Acabou. Só que É tá isso. faltando uma coisa pra gente encerrar. O quê? Você mandou um abraço pro Valdeci, né? Foi. Pra Dona Tânia, sua Pra mãe, minha né? mãe eu não fiz ainda como eu Não fiz pra fez? ti. Olha, então você vai mandar um oi pra ela, né? Que eu não conheço, quer dizer, bom, eu conheço a sua mãe muito bem e ela vai ficar bem chateada se não mandar pra ela. É verdade. Então, mande aí um abraço pra sua mãe aí, pro seu pai, fica à vontade. Mãe, tô passando aqui para te agradecer por tudo que você fez por mim, por tudo que você por todas as batalhas, pelas lutas que você passou, para, né, para que a gente não passasse fome, para que a gente tivesse, né, vivesse bem. Obrigada pela sua criação. Eu admiro muito a senhora, né, esse meu caráter, minha personalidade é, né, como é, porque a senhora também me criou do jeito que a senhora me criou, de forma correta, de forma digna. Muito obrigada por tudo, eu te amo. Você é muito, muito, muito importante para mim, viu? Obrigada por tudo, meu amor. Ah, e tem também o seu Miguel, né? É verdade. Pai, eu te amo. Tenho muito orgulho do senhor, pelo ser humano que o senhor é, bondoso, carinhoso, pelo homem batalhador, guerreiro. Nós sabemos das suas lutas também, né? Muito obrigada por tudo. Te amo.
E é isso aí, pessoal. Vocês que acompanharam a gente aqui, muito bacana, são quase 2 horas de podcast, a gente conversou com a Karina, você conheceu um pouco da história dela, e eu quero agradecer você que já segue a gente, você que tá vendo e que não segue ainda, aproveita, segue aí, tá? Deixa aquele like, faz aquele comentário, que com certeza a gente vai ler e responder com muito carinho. Então, naquela câmera ali, Karina, tchau, pessoal. Tchau, valeu, obrigada. Abraço, até a próxima.